Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta, suave, meu mano. Tranquilidade, Rafa, que você tá bem, meu Tô querido? bem, graças a Deus, cara. É isso aí, além da nossa máquina do tempo, nosso DeLorean comandando toda essa bagunça aqui, o nosso querido camarada Crildão. Tudo bom, Crildão? Fala, galera. Tudo tranquilo, daquele jeito e ó, bora pra mais um episódio foda. É isso aí. Rafoca, fala pra mim quem que é o nosso convidado mais especial Cara, de hoje a gente hoje. vai trocar uma ideia com o Guilherme Camargo, que ele é músico, CEO da SX Group e professor e coordenador de pós-graduação da ISPM. Seja muito bem-vindo. Muito Guilherme obrigado e boa Camargo. noite pra todo mundo. E também um detalhe, né? Eu ia falar, mas pode falar. Pode falar você. Não, e foi e é ainda, porque ainda vive nos nossos corações. Baterista da banda Street Bulldogs também, obrigado. que, porra, sou muito fã, somos muitos fãs, e ter você aqui é uma honra pra caralho. Obrigado, trocar uma valeu, ideia valeu contigo. demais. A gente que agradece você ter topado vir trocar ideia com a gente. Obrigado, Sim, com Pimenta. certeza. Vamos falar muita coisa aí, que, Com pô, você gosta certeza. muito de música também. Com Vi certeza. que você já colocou os seus filhos ali também, já levou pro lado da força ali. Que eu achei muito legal, então a gente vai falar sobre muita coisa hoje. Fala dos nossos parceiros agora. A gente tem uma parceria aí com a Skal. Você que já treina ou vai começar a treinar, tá procurando suplementação, entre em contato com eles, vai estar aí na descrição com a Skal. Tem nosso cupom também, o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de cordas, tá precisando dar uma regulada, entre em contato com ele, vai estar aí na descrição também o contato dele. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui de São Paulo, né? Aqui na região da Moca, mais precisamente. Não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site no www.cervejaazul.com.br, vê lá a programação, se você tem uma banda também, quiser fazer um som lá, só entrar em contato lá que você marca uma data lá. E a gente tem uma parceria também com o Nando Nando Vieira, um barbeiro aí aqui de São Paulo também, atende a domicílio, tá precisando dar um trato na barba, no cabelo, entre em contato com ele, atende aí na região que você morar, ele atende especificamente na Zona Norte, mas independente da localidade que você tiver, ele vai até você. Tem nosso QR Code, quer dar um donate, a gente aceita de bom grado, deixa o like, compartilha aí. E tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? É isso aí, Rafoca. Tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro. A gente vai lá e deixa lá os melhores momentos, os melhores cortes, tá? Lembrando que é Dona Mara Cortes Oficial. Peraí. Opa, ô, Dona Mara Cortes cadê Oficial. o gengibre com o limão? O Dona Mara Cortes Oficial aí pra você acompanhar os melhores momentos. Lembrando, peço que se inscreva no canal, compartilhe e curta aí nosso trampo. É isso aí, Rafoca. Manda bala, meu querido. Pô, Guilherme, eu já vou, porra, eu acredito que a música que entrou primeiro, além de tudo que você faz hoje, a música, eu acredito que tenha sido a primeira coisa que entrou na Que nos sua conectou. vida, que conectou em geral. E, cara, porra, como começou lá atrás, assim? Já foi batera ou foi primeiro outros instrumentos? Como que você começou ali na Puta, Rafa, na eu comecei música? tocando violão com acho que 8 anos. E assim, eu tenho poucas lembranças do violão, porque acho que eu tinha uma dificuldade por conta do braço ser muito grande. Até eu vi aqui que vocês têm um de Giorgio, Sim. modelo estudante, que era o mesmo que eu tinha. E eu acho que em algum momento eu acabei desencanando, vi que não era bom para as cordas, né? E acho que com uns 12 ou 13 anos eu acabei começando, né, a tocar bateria. Eu fiz aula durante alguns anos e assim, foi natural ter banda na escola, banda na faculdade. Acho que a primeira banda da faculdade que eu tive, que teve um pouco mais de projeção, foi o Coffin Joes, que depois virou Single Tree. Uhum. E aí eu emendei, acho que no Safari Hambúrgueres, toquei com o Estrada também, que era uma outra banda com o Daniel Ganjamin. E acabei indo pro Street em 2000. E depois, aí, até quando o Street acabou, né, eu acabei tocando também numa banda chamada Slugs, que é uma banda mais de punk rock de um amigo meu que é jornalista, que mora no Canadá. Eu gravei também um disco com eles, fiz alguns shows. E aí me aposentei, mas entre aposentadorias e idas e vindas, eu acabo tocando de vez em quando, né? A gente tá falando do Carbona, né? Eu fiz uma participação Sim, eu tava nesse show aí. eu vi no ano lá. passado, e depois o ano passado também teve o Street Bulldogs Jam. Mas você já começou já com uma batera profissional ou você fez como muitos bateristas que pegou Aquelas uma BNB? lata, Nossa, pegou eu vou falar que a como minha que- primeira bateria foi feita de lata de sorvete da Kibon. Porra. E eu tocava com os negócios de crochê da minha mãe, né? Aquela varinha? Varinha de crochê. Pô, pode Não, mas crer. quando eu resolvi fazer aula, né? Eu tive uma bateria, acho que durante muitos anos, uma bateria
bem de entrada, assim. Eu lembro que ela era azul, não tinha marca. Aquela Gulp, não era? Não era nem... Que Não, vendia era quase a do MAP, né? Vendia Isso. Era Pinguim, Gulp. Mas era uma bateria razoavelmente razoável. Uhum. E aí depois eu fui ver que cada vez mais pratos, o quanto custava e tudo mais. Uhum. E depois eu comprei em 1990, que é a única bateria que eu tive, que eu comprei, que é uma Tama. Eu tenho uma Tama Rockstar, made in Japan, que ela me acompanhou em todas as gravações e tudo mais. A minha caixa deve ter uns 25 anos, e meus pratos não, porque pratos quebram, né? Assim, então eu acabei tendo Sim. bastante. Mas eu acabei... Acho que o bom de bateria, diferentemente talvez de guitarra, é que é volumoso e caro, né? Guitarra você consegue acumular umas 3, 4, 5, né? Bateria é difícil acumular tantas assim por conta de espaço e, obviamente, de grana, né? Sim. E a O- primeira... Pode perguntar. Ô, Guilherme, quando você começou a tocar ali, o que te influenciou, assim, pra você querer começar a tocar um instrumento? Que disco caiu na tua mão ali na época? Você falou, porra, acho que eu quero tocar bateria, quero Porque ser tem entrada músico. do hardcore também, Não, né? com Porque certeza. em casa a gente não tinha... Não sei, a não ser que seu pai já Olha, ouviu um Ramones ali e Esse é bom. já te jogou ali e falou, ó, filhão. olha, uma coisa engraçada, eu com acho que 8 anos, eu ganhei o primeiro disco que meu pai me deu, foi Peter Frampton. E depois eu ganhei do Creedence Clearwater Revival. Mas eu tinha 2 primos, né, mais velhos que eu, e eu lembro de escutar Husker Du quando eu tinha 9 para 10 anos, né? Então, eu já tive uma influência, talvez, do punk, por conta de um primo mais velho. E não sei como, mas o Replicantes entrou na minha vida também quando eu tinha 10 anos. Então, em 1986, teve um festival na minha escola que você levava uma música e a letra para se discutir com a sala de aula. Então, o pessoal leva Chico Buarque, né? Eu levei o Replicantes. E a minha música acabou não sendo escolhida para discutir com os meus colegas. Que será, né? Você lembra qual música que era do Replicantes? Puta, era do Futuro Reflexo. Eu acho que eu botei o Boy Subterrâneo, que era mais básica, porque né, não falava tantos palavrões e tudo mais, mas mesmo assim acabou não indo pra frente. Mas eu acho que esse foi um grande pé, e eu acho que o turning point, assim, a mudança de vida pra mim foi o Ramones, que eu acho que veio junto com o Dead Kennedys, vieram as bandas por conta do skate. Eu acho que quando eu escutei Ramones, aí pra mim acho que tudo ficou mais claro, né? Tipo, foi daquela viradinha de chave ali? Ficou aquela viradinha de chave que era uma coisa que, sei lá, o Ramones conseguia fazer músicas de amor, músicas de protesto, dentro de uma temática e talvez de uma melodia fácil de escutar, legal de tocar, né? E eu acho que acho que é a banda que mais me influenciou ao longo da minha vida. É que o Ramones tem aquela parada, né? Tipo, é o estilo, né? O visual, o som. É isso. E agrega de uma maneira assim que pra quem de fora começa a ouvir, você fala, caralho, que foda, né? Ainda mais pra gente que é jovem ali no começo, da adolescência e tal. Com certeza. É uma coisa que arrasta a gente pro punk rock, né? Com certeza. Eu acho que aí foi a porta para depois vir coisas mais pesadas, mais rápidas e tudo mais, mas é isso. Tinha algum baterista ali na época que você se inspirava, assim? Cara, eu gostava muito do baterista do Circle Jerks, que era o Lurch, né? Não lembro agora, eu esqueci o nome dele, mas que era um cara que eu já gostava bastante. E assim, uma coisa que depois eu fui aprender com o tempo, né? E assim, a gente acaba vendo até o Ramones como talvez puta, pra tocar punk rock é fácil, mas você pega o Johnny Ramone com a paletada pra baixo, pega o Tommy e o Mark, né? E acabei de ver o show do Mark Ramones com meus filhos, e o cara com 72 anos, tocando 1h10 sem parar, Sim, no chimbal, e o Hold trocando o set list enquanto ele tocava, né? Porque eles não paravam de falar. Não paravam de tocar músicas entre as músicas. E aí você mostra que aquele chimbalzinho lá rápido é técnica, né? Então você precisa conhecer muito também do instrumento, mesmo para tocar punk rock, né? você pega um metaleiro, deixa um metaleiro, o cara que toca metal, assim, pra tocar um Ramones. O cara se complica, Se né? complica. Que é uma coisa fácil, assim, aí como ele tem aquela coisa, aquela técnica toda, então pra ele não consegue ficar parado naquilo, né? É isso, né? E, puta, aí foi ladeira abaixo. Acho que o punk rock, hardcore, né? E, mano, com banda na escola, como é que começou, assim, as primeiras bandinhas, assim, aquele negócio, tipo, vamos formar uma banda, vamos ser os novos Ramones. Então, né? pra mim era difícil, porque eu tinha muitos amigos, assim, na escola, eu não me encontrei com, talvez, amigos músicos que tivessem o mesmo gosto musical. E eu lembro, assim, eu tinha que tocar, talvez, um AC/DC ou um Iron Maiden, alguma coisa um pouco mais pesada, para depois eu escolher uma música para que eles pudessem tocar. Eu lembro que eu pedi Husker Du, né? E ninguém queria tocar Husker Du, que era uma banda que eu gostava bastante. Então eu acabei, talvez assim, mais pelo envolvimento com a música do que talvez com o mesmo estilo musical. Sim. Quando eu fui para a faculdade, e eu lembro,
primeiro dia de aula, né, na faculdade, eu encontrei um amigo, né, um cara que era da sala do lado, que tava com a blusa do Operation Ivy, né, depois ele tava com a blusa do Bad Religion, depois ele tava com a blusa do Green Day, isso em 94, então eu falei, meu, esse cara vai ser meu melhor amigo, e até hoje, ele é um grande amigo, nós tocamos junto, é o Rogério Bidoia, né, que tocou comigo no Single Tree, no Coffin Joe's, e eu acho que aí foi meio que a identidade mais pra, puta, olha, além dos instrumentos, temos uma afinidade musical forte em relação ao gosto musical. Caramba. A primeira banda ali que rolou mesmo, que você tocou antes do Street, você teve uma história ali com a música antes de chegar no Street, né? Cheguei bastante. Foi qual que foi a primeira? A minha primeira banda chamava No More Teachers, então já era uma banda punk pelo mesmo nome, né? Não. Tocávamos em algumas escolas, e eu lembro, fazia cover de Ramones, né? Foi um pouco era uma banda cover, né? Mas assim, na faculdade mesmo, quando foi engraçado, porque eu conheci esse colega de classe, da classe ao lado, que era o Bidoia, e aí, por acaso, um amigo dele tinha um amigo que estudava na PUC que tinha um anúncio, né? Assim, aquele no mural, dizendo assim, olha, sou baixista, gosto de Superchunk, Seaweed, Husker Du, papapá, e tô procurando gente para montar banda. Então, esse amigo passou o telefone, a gente entrou em contato, marcamos no estúdio MK, lá perto da Teodoro Sampaio, e marcamos um primeiro ensaio. E foi assim que começou, né? E depois aí o Coffin Joe's, a gente ficou acho que uns 2 anos, tocamos em alguns lugares aqui em São Paulo, interior de São Paulo, a gente foi até para Vitória, e depois virou o Single Tree, porque quando entrou o Ganjamin, era um trio, virou um quarteto, a gente falou assim, vamos trocar o nome, e aí já foi para um som mais, eu diria, um Texas is the Reason, um Lifetime, foi um Seaweed um pouco mais direcionado, que acho que era talvez as bandas que mais me influenciaram musicalmente falando, já é talvez um passo além do Ramones, né? Eu acho que o Seaweed, pra mim, é uma banda semi-am, são bandas que, pra mim, do jeito que toca, o jeito que grava, são coisas que eu levo até hoje como uma das grandes referências também. Ô, Guilherme, e aí, mano, ali na faculdade, ali, começando com a banda, você já tinha ideia, tipo, puta, vou ser músico? Ou era, tipo, só um lance mesmo de brincadeira, de zoeira e tal? Faculdade é o plano A? Essa é uma coisa interessante, porque pra mim, a música sempre foi uma terapia, e para mim nunca foi uma carreira, né? Mesmo com o Street, depois que a gente começou a ganhar um pouco mais de projeção e tudo mais, eu tinha muito pé no chão, talvez pelo estilo de música que a gente tocasse, e talvez pela uma coisa assim, você ter um chefe na música, eu falo, meu, diminui o som. Eu permito isso em outro ambiente, mas na música, para mim, como é uma coisa que eu gosto por prazer, o fato de eu ser um hobby remunerado, para mim já era um puta de um ganho. E então eu nunca vi como uma carreira, né? Até porque acho que como carreira, né, para mim já é difícil levar, sei lá, um casamento com uma pessoa. Levar banda, né? A gente via, você levava as dores de todo mundo, as mulheres de todo mundo. Então é uma frustração, e assim, eu não tinha muita paciência, talvez, para um ambiente. Eu tenho mais paciência para um ambiente corporativo do que talvez para um ambiente de banda não tão profissional, que eu acho que caberia, sei lá, acabaria muito rápido aí, talvez, a nossa paixão. Mas pode falar. Porque a banda é aquela coisa, né? Um casamento, né? Que tem aquele desgaste de ficar se vendo toda hora, ensaiando, compondo. Como diria Fabrício, né? É um casamento que se não se faz sexo, né? Acho que ninguém faz sexo, né? Pelo menos no caso do Street. Pelo que eu me lembro, né? Era isso. Cara, você teve uma banda com o Daniel Ganjamin, cara. Como que é? Como foi isso? Porque, pô, ele é um cara muito criativo. O Ganjamin é um talento absurdo. Assim. E é engraçado porque a família do Ganja, né? Que é o Fernando, o Maurício e o Daniel, é tipo, puta, é a família mais musical do planeta, né? Seu Cláudio também, que é o pai deles, puta, é um cara super influente pra gente. E o Rocha, pra mim, sempre foi um estúdio que, pra nós, a gente ensaiava no Rocha. E eu não lembro como que o Daniel acabou entrando no Single Tree, mas foi natural, porque a gente ensaiava lá, já adorava os meninos, tocava muito com o Small Talk, que era a banda, né, que o Fernando e o Maurício tinham, na Oitava DP, né, em subclube, sei lá, tocamos em um monte de lugar com eles. Então acho que o Daniel acabou virando meio que um amigo, e aí quando talvez a gente sentia a falta de uma guitarra, falei, meu, vamos chamar o Ganjamin. O Ganjamin veio, cantava bem, tocava e compunha. Porra, meu, puta pacote, né, meu? Sim. E depois eu tive uma outra banda com o Ganjamin, que eles me chamaram, já existia, que era o Estrada, que era mais um all, assim, era mais um hard rock, mas com uma pegada All Descendants. Né? Então foi também uma banda que também a gente gravou acho que uma demo, fizemos vários shows
E aí também acabamos, né? Acabei saindo. Mas rolou um lance no Jô, não rolou? Com essa banda? Com o Single Tree rolou, e foi engraçado porque a gente tinha lançado um EP, a gente foi tocar no Jô, e foi quando a gente viu o Silvio Santos pela primeira e última vez. Porque eles estavam gravando o Topa Tudo por Dinheiro no mesmo momento. E o Topa Tudo por Dinheiro era gravado numa área externa, algumas coisas. A gente estava no estúdio gravando com o Jô. E quando a gente chegou, né, estacionamos a van. Foi a primeira vez que eu andei de van, porque eles pegaram a gente, né? Foi em 97, 98. E aí o Silvio Santos estava passando um carrinho de golfe no final lá do corredor. E com o microfone, né, fazendo a gravação. Então a gente ia ficar quieto. Na hora que a gente entrou para passar o som, os caras falaram, vocês têm, sei lá, 5 minutos. Eu não sei porquê, a gente tocou uma música que não é a música do EP, era uma música nova, que graças a Deus a gente tocou, porque depois nunca mais a gente teve um registro, e a música quem canta é o Daniel. E o Daniel era a segunda voz, a primeira voz era o Marcelo. Então foi uma coisa assim meio inesperada, mas ficou assim, meio bizarro, mas ficou legal pra caramba, assim, acho que é uma música bacana. E o Homem de Perto lá, o Silvio Santos, como é que é? Puta, parecia um bonecão de cera naquela época, né? Depois de velho, né? Era empalhado. Uma lenda, né, meu? Foda. Ô, Guilherme, te perguntar, ali quando você começou a tocar bateria, mano, como é que você treinava? Tipo, você pegava as músicas e reproduzia? O que te levou a ter essa pegada na batera, mano? Olha, eu fiz aula durante 5 anos com um professor chamado Flávio Pimenta, que era um cara bem técnico, mas assim, eu sempre peguei alguns, assim, eu gosto de muitos bateristas técnicos, mas os bateristas que eu mais me espelho, né, assim, em termos de técnica mesmo, de ao vivo, para mim são bateristas que têm uma pegada, tocar forte, tocar rinshot, caixa reta. Eu gosto muito do Bob, que era do Seaweed. Gosto de um cara do Stone Roses também, que é um cara que tem muita... assim, o cara consegue fazer uma batida bem swingada, mas também com uma pegada. Então, para mim também, assim, eu não tenho muitas referências, assim, até gosto de baterias de metal, claro, o Dave Lombardo, eu falo, caralho, eu adoro esses caras também, mas eu consegui fazer, talvez, dentro de um estilo das bandas que eu gosto, de um estilo que talvez eu consiga tocar e que eu me identifico, essas pessoas que sejam até mais próximas e menos músicos, do ponto de vista de técnico, e talvez mais com esse feeling e com com alguns estilos, assim, pô, eu sei que umas viradas, eu sei de uns tipos de afinação que eu sei quem é um batera que toca com aquele tipo de, né, de pegada. Então, acho que isso que acabou meio que me moldando em relação ao tipo de som ou tipo de estilo que eu toco, né? É que eu vejo hoje em dia nas bandas novas, assim, é muita técnica, né? Tipo assim, não tem mais aquela batera mais pegada, mais simplona, assim, tipo, parece que os caras entram na banda e falam assim, não, preciso mostrar que eu sei alguma coisa, assim. Aí você escuta a gravação e fala assim, pô, legal, mas acho que não precisava dessa viradinha aqui no meio, aqui. Tipo, parece que, eu não sei, porque vai da opinião de cada um, né? Mas eu tenho uma coisa que eu percebo, assim, eu vou dar um exemplo de uma banda que eu gosto muito, que é uma das bandas prediletas, e eu tive talvez o privilégio de conhecê-los e viajar com eles, que é o Menzingers. O batera, que é o Joey, ele toca pra banda. É tipo o Ringo Starr, né? Porque o Ringo Starr toca nada, toca bem pra caramba, e o cara toca pra banda. Então, assim, é quase assim, é um casamento perfeito que não tem o principal destaque, ou talvez a batera não precisa se sobressair, senão vai ser todo mundo querer ser um Travis, né? E tem que ser muito bom pra ser um Travis. E a banda permite isso, senão fica um negócio meio chato. Então eu prefiro, assim, que o seu estilo se encaixe com a sua banda, né? Pra não ficar um negócio, talvez um jogo de ego, que eu acho que também dura 1, 2 discos, depois a banda acaba. É, que nem você falou, né? O Travis, o Blink ali tem uma musicalidade pro Travis tocar, né? É isso, acabou moldando por conta disso, eu né? vejo também, tipo, você fala assim, o Fred do Raimundos, tipo, o Fred do Raimundos é só tupá. Ele toca pra banda, porque a proposta da banda é aquilo ali. Cara, e eu acho que tanto ele quanto o Pedro, né, que assim, pega o chimbal do Raimundos ou do Carbona, é coisa para especialista naquele estilo. E eu acho que eles conseguiram encaixar e criar estilos próprios dentro de uma simplicidade que a banda exigiu. E eu acho que assim, é muito fácil de quem tá de fora, porque toca mal. Não, para mim são bateristas extremamente importantes pro tipo de som e para as bandas que eles tocam, meu. O cara, como você falou, né? Joga pro time, né? Ele Joga pro time, e quando você vê ao vivo, você vê que o cara tá tocando com aquela empolgação que talvez um cara técnico que só esteja querendo colocar suas notas nas partes corretas, você não tem sabe, não é legal. Lembra a primeira vez que no show lá da Mix lá,
você chegando assim no negócio, os caras passando o som, né? Você sente no peito a parada, você fala, caramba, né, mano? É isso. E é tipo a produção e tal. E você vê que realmente ao vivo os caras, eles, tipo, tinha aquela pegada mesmo, né? Aquela, tipo, aquela pra mim voz na alma ali. tem uma coisa assim pra mim que me influenciou muito, especialmente pra tocar ao vivo, que é o Loco Live, né? Que é o disco do Ramones, que eu acho foda. E pra mim, assim, no Street, pra mim ficou a minha marca, porque assim, no Street eu sempre acelero ao vivo. E não é porque eu quero ficar tocando, mas que pra mim exige, o som ao vivo exige que seja mais rápido do que o disco. E eu aprendi isso com o Ramones. E o Ramones no disco é legal, mas ao vivo é mais legal ainda. Sim. Então, assim, mas eu falo, eu tenho que diminuir pelo menos 3 a 4 segundos por música do Street. Pra mim, essa é a minha meta e eu consigo. O cara ficava bravo. Não, assim, Você acelerando, Não. cara. quem manda é a batera, meu. Então, acho assim, é isso, meu. Tem que ir atrás, entendeu? Então, Você falou isso do Ramones, eu tive um choque de realidade com o Ramones, porque eu conheci o Locolive primeiro. E rápido pra caralho. Quando eu fui ver as versões em estúdio, é isso. eu... Parece que eu sou de Ninar, né? Não, mas e aquele... É. Não tem... Com aquelas produções, né? Que tinha aqueles É, produtores que não. ia dar aquela... incrementado, tipo ali na Rock and Roll Radio, né? Você pega a versão de não. ao vivo, o baixo do... E lá é mó, né, tudo com aquela... Eu falei, não, isso aí não tá legal. É legal, cara. E é isso, E eu cara. tive esse choque, assim, pra Não, caralho. Você pega as referências, mano, você pega, tipo, Gimme Shock Treatment ao vivo, no Loco Live, cara, é impossível. É hardcore, vira hardcore, né? Sim. E uma coisa que eu acho que pra mim é importante é isso, meu. A dinâmica de estúdio, a dinâmica ao vivo, cara, não necessariamente. E assim, acabei de voltar de um show do Helmet, que eles tocaram igual o CD. Eu falei, meu, é absurdo, é legal, mas o som é cadenciado. Uma coisa mais do punk, do hardcore, puta, talvez seja legal você puxar um pouquinho pra esse lado do ao vivo da emoção, né? Hoje tá todo mundo tocando no trigger, meu, tem que acelerar, tem que mostrar que tem paixão, entendeu? Acho que isso. Mas aí, Guilherme, o que você prefere, Locolive ou It's Alive? Olha, eu vou falar que o Locolive. Locolive. É o Locolive. É dos meus. Eu prefiro o Prefiro Locolive. essa live. Pimenta prefere Não, o It's ó, é Alive. difícil. Mas é o... Seu pai é sua mãe, sabe? Divide muitas pessoas essa pergunta. Mas acho que o Locolive pra mim me tocou mais porque eu achei que foi mais rápido também, sabe? Foi um negócio Pô, a meio... diferença é absurda, né? É. O tempo também. E aí, né? emendar as músicas também, que é assim, uma coisa que eu levei pra todas as bandas que eu toquei. Não dá pra ficar o vocalista querendo contar uma piada, falar poesia em cada música, ou parar pra afinar. Toca 5. Fala uma palavra, toca mais 5, né? Isso numa versão júnior. Se for Ramones, você toca 20, nem fala, só respira. Aí toca mais 40, né? Eu acho que isso é importante. Porque... A dinâmica, cara, do show é... Meu, eu lembro quando tinha banda, a gente começou a fazer isso. Pegava as músicas que terminavam com a mesma nota, ficava emendando, a gente fazia blocos. Tem o bloco 1, 3 músicas, fala um pouquinho. Mais 3 músicas. Cara, o show mudou muito, assim. A dinâmica é muito mais foda. É isso, acho que é isso. Sim. Eu gosto do It's Alive porque o It's Alive é a essência do Ramones mesmo ali. É, tipo, era o comecinho, assim, Da época, né? Da Depois época, eles assim, a essência do ficaram Ramones. Não, sim, mudaram, ele assim. aqui no Loco Live é muito rápido, mano. Muito rápido. É muito rápido, É muito caralho. E ele não, ele pegou, tipo, do Loco Live. Eu não, eu já peguei das músicas já no disco, né? Então eu já sou acostumado com as músicas do disco. Então o Loco Live pra mim é tipo, calma, mas você para aí. Mas uma música que tem no It's Alive que eu gosto muito, que não tem no Locolive, é aquela California Sun. Que eu acho Puta, tão... animal. É muito Animal. legal essa música, né? Ó, E não tem... Posso falar uma assim. coisa? Foi a primeira música que eu toquei na bateria na minha vida, foi California Sun. Ó, universo aí, lembrei da Puta, música. meu, olha, eu vou falar, olha, também, fazia tempo que eu não lembrava dessa música, mas ela foi E a tem, eu primeira. acho que talvez seja, não sei se é a única, se eu estiver errado, Um os solinho? Ramoneiros, que tem solo, talvez Que ele seja, só- né? e ele faz ao vivo ainda, faz um... É isso aí, É meu. verdade, né? É verdade, eu acho que não tem, não sei, pelo menos Locolive Não, eu não lembro é de isso, nenhuma essa é a que única, tenha uma das poucas. Teve aquela música lá que eu nunca sei falar o nome lá, que eles tocam em cima do prédio lá, que tem uns. We on the Airwaves. Essa aí. Que o... Mas é em estúdio só, eu acho que até quem É, faz solo, se eu não me engano, é até o Daniel Ray, que é um dos E aí produtores. tem o que eles estão tocando, eles estão tocando no programa ao vivo, aí tem. Eu escuto, eu falei, mano, mas tá com solo, cara. Aí eu fui ver, tinha um guitarrista lá. Sensacional. Ô, Guilherme, você vai falar? Não, pode falar. pergunta Ô, Guilherme, aí. então, ali, tocando no jogo ali, você já começava a ver que, assim, porra, mano, acho que dá pra começar a monetizar essa parada, acho que começar a virar músico. Cara, eu com o Single Tree, a gente foi muito rápido pra cima e muito rápido pra baixo pra banda acabar.
porque a gente acabou, eu acabei lançando até com o meu selo Semi-OK Records, o EP, a gente já estava negociando com algum selo um pouco maior para lançar o disco completo, mas aí a banda meio que se desentendeu. Eu não lembro se teve alguma coisa muito séria, mas eu lembro que a gente fez um show que foi em Vitória, no sábado tocamos no Hangar no domingo, segunda-feira a banda tinha acabado. Caramba. E depois a gente nunca mais se falou, assim, eu continuei amigo do Bidói, depois obviamente voltei a falar com o Ganjamin, mas o Marcelo, que é o vocalista, basicamente eu fiquei, sei lá, 15 anos sem vê-lo, né? Encontrei com ele também não é um cara de redes sociais, então... Então, sei lá, acabou. E como talvez na época, assim, você vai emendando em outras bandas, você nem vai, talvez, tipo, sei lá, namorada, sabe? Você vai conhecendo pessoas diferentes e acaba meio que nem sabendo se aquele relacionamento seu que ia dar casamento ou não, né? E pra mim foi... Talvez o Street foi o que mais se aproximou com uma carreira musical. E eu acho que assim, a gente ganhou dinheiro, fez algumas coisinhas lá também. Eu cuidava da parte financeira e contábil da banda, eu que fazia todo o agenciamento das coisas, né? Mas depois aí, talvez até por... Acho que o Street também teve essa divisão que Koala e o Fabrício eram do Reitinho, né? O Reitinho tinha assinado com a Arsenal e o Street, sempre pra mim e pro Léo, sempre foi a banda número 1. Então não importa se você quer ser 20 bandas. Se a gente tem um show em São Bernardo, você vai tocar na Europa, o show de São Bernardo do Street é o mais importante. E aí, quando a gente foi pra Europa, o Koala não foi, por conta de compromissos que o Reitinho tinha, aí eu falei, então... Pra mim, assim, eu fui pra Europa, vai ser a última turnê nossa, depois a gente acaba, né? E o Léo também, obviamente. Mas a gente voltou, continuou tocando, mas pra mim foi um ponto de, talvez, desalinhamento das pessoas, né? Das pessoas que a gente tinha meio que a mesma agenda de fazer o Street de uma maneira coerente, feliz e com prioridade, porque... quando começa a ter muita banda, tem essa também, né? Tem esse lance. Só falando um pouquinho mais da sua banda. Mano, vocês foram pro Jô, mano. Tipo, aquela parada assim, pô, naquela época, você ir no Jô Soares, pô, era tipo... Não, era legal. E assim, a gente, obviamente, o Marcelo, que trabalhava na produção do SBT, mas eu acho que a gente teve uma grande projeção do Single Tree, até pelo reconhecimento das bandas, assim, todo mundo, até hoje, assim, tem gente que fala, puta, o Single Tree, nossa, aquele EP, ouvi vocês tocando em tal lugar. Talvez o ponto fraco é que a gente tem pouco registro, mas eu acho que era uma banda que tinha, e a gente estava naquele momento que as bandas também brasileiras que cantavam inglês estavam mirando muito o mercado americano e europeu, e a gente também tinha boas pontes também com gravadoras, né? A J.D. Treat. A gente mandava um monte de material justamente com aquela esperança de, puta, vai que a gravadora, né, que a gente gosta de todas as referências também acabe apostando na gente. Eu acho que talvez talvez esse reconhecimento de fora, acho que é o que a gente mais talvez estivesse esperando. O Safari veio na sequência ali, depois do... O Safari veio junto com o Coffin Joe's, que eu lembro também que meu sonho, assim, se você perguntasse pro Guilherme sei lá, com 16 anos de idade, qual que era o seu sonho? Meu sonho era abrir um show pro Safari Burgers. Safari Burgers, pra mim, é uma das principais referências junto com o Garage Fuzz. E eu conheci por volta de 92, 93 o Safari, né? E obviamente o Garage Fuzz também veio na mesma leva. E quando a gente teve a oportunidade de fazer um show do Coffin Joe's no Subclube, que era um lugar no antigo Colômbia, que era na Rua Augusta, tinha o Colômbia, que era uma balada meio de boy, e tinha o Subclube, que era tipo uma casinha pequena dentro desse Colômbia, e a gente tinha uma data para lançar uma demo, e a gente falou assim, vamos convidar uma banda. Eu falei, puta, vamos convidar o Safari Burgers? Convidamos, eles aceitaram. Pra mim, assim, eu fiz um check na minha vida. Falei, check, né? Abri um show do Safari Burgers e fiquei, puta, era uma banda que eu gostava bastante, tocaram, foi um puta num show legal, a gente abriu, também gostaram, rolou um bom relacionamento com todo mundo, e em algum momento o batera e o baixista, era o Grego, e se eu não me engano era o Márcio, o baixista, eles saíram. E aí o Atibaia falou assim... Pra mim e pro Marcelo, né, que tocava no Coffin Joe's também, no Single Tree. Vocês não querem tocar com a gente? Era o Fábio, né, o Atibaia, eu e o Marcelo. Vamos. Então a gente ia todo final de semana para Santos, ensaiava.
e fazer alguns shows. A gente chegou a gravar, sei lá, acho que umas 11 músicas que nunca foram lançadas, porque depois o Atibaia, a gente brincava com o Atibaia vem em Lima, porque ele só gostava de um estilo de Safari, a gente queria trazer uma coisa um pouco mais recente, mas aí acho que foi entre o Coffin Joe's e o Single Tree tinha o Safari Burgers. Eu acho que eu fiquei 1 ano e meio no Safari Burgers, eu também não tenho muita clareza de data. Até eles vão gravar agora, o Safari Burgers vai gravar um documentário, que eu vou participar também, Que legal. contando um pouquinho dessa cena de Santos e, obviamente, né, o quão importante eles foram para essa primeira leva aí Vai de ser com banda. chuva, te vi lá? Não, eu não sei. Não, na verdade é o Neco, é uma pessoa também eu acho que de Santos também, mas não é com chuva, não. E o Farofa Cantou. Era dessa banda. O Farofa foi o primeiro vocalista, né? O Zé Flávio e o Atibaia. E tem um batera sensacional, que era o Arthur, que gravou o primeiro disco, que é um cara assim, tirar o chapéu. Acho que as linhas de batera que ele faz também são de tirar o chapéu e assim, pô, eu tive a sorte e a competência de tocar, porque assim, também era um estilo que eu fui aprimorando também, sabe? Tipo, tanto o street quanto o safari não eram estilos de bandas que eu tive no começo da minha carreira, assim, sabe? Eu sempre gostava de uma coisa mais... até mais levada e menos rápida. E eu tive que aprender a tocar muito mais rápido e se vira nos 30, né? Pra me adaptar aí ao mercado. Então, vocês tiveram essas músicas e não tiveram nenhum registro delas, sumiram. Sumiu, cara. Sumiu. Atibaia, se estiver vindo aí, vê se recupera aí. Deve ser foda, né? E já veio o Street já ali na sequência? Aí foi... O Street veio em 2000. Então acho que foi tudo meio que 98, 99. Aí na verdade, em 99, acho que eles me chamaram pra entrar no Street. E eu acabei não indo porque eu tava com o Estrada. E assim, o Street, eu sou muito amigo do Cezinha e do Drauzio. E eles tinham um batera, que era o Santiago, que... O Santiago tem uma história, né, triste ou até trágica, porque ele tocava no CPM 22 e no Street. Puta. Aí, em algum momento, os caras falaram assim, em que banda você vai tocar? Ele escolheu o Street. Aí o Japinha entrou no CPM e, assim, obviamente, né, levou o CPM para outro patamar aí, talvez, de popularidade. Sim. E quando ele tocava no Street, ele também tinha um emprego que era, sei lá, ele trabalhava em banco, em servidor de banco, e era tipo, sei lá, das 10 da noite às 6 da manhã. Era um horário péssimo, que ele não podia fazer show, não podia ensaiar. E aí ele acabou meio que, sei lá, caindo meio que em desgosto, e os caras me falaram, você não quer vir aqui tocar? Eu fui fazer um show, que era um show em Belo Horizonte. Aí eu fiz o show, os caras falaram, firmeza, fica aí. E acabei ficando. Acabei ficando basicamente, sei lá. Mas já tinha o primeiro CD já, né? Já tinha o primeiro já conhecia CD. Já o Street? Já conhecia o Street, nunca fui fã do Street, mas assim, a gente participou de uma coletânea chamada Monday Isn't a Better Day at All, que o Coffin Joe's participa e o Street participa também. O Street, o Léo toca batera e canta, né? Então a gente se conheceu nesse momento. Eu fiz shows com o Single Tree em Taubaté, junto com a Another Side, que era outra banda do pessoal do Street. Então eu conhecia também, já tocava junto com eles. Mas assim, musicalmente eu nunca tinha parado para escutar o Street, né? Quando eles falaram, você quer tocar? Eu falei, puta, deixa eu escutar direito. E eu falei, cara, tem umas músicas legais pra caramba. Tinha o lado do Stray Edge, melódico, eu era mais melódico, menos Stray Edge. Mas aí depois conversando com eles não eram nada disso. E puta, cara, foi muito louco porque eu fiquei muito próximo. Eu sou muito amigo do Léo até hoje, assim, né? E assim, de todo mundo do Street, né? Até o Sorrisal, que, puta, é um cara queridaço aí também, Então, e acabei ficando de 2000 a 2008, com o Street. Você contou uma curiosidade que eu acho que a gente não sabia, talvez muita gente não saiba, que o Léo, ele era bateria e vocal no bateria e começo vocal, do Street, exatamente. Né? Ele tocava e cantava lá, e mandava bem mesmo, cara. E depois, obviamente, até por uma questão aí, talvez até de estética de banda, né? Porque é difícil batera cantando e tocando, né? Então ele acabou indo pra frente, aí teve um outro batera, que se não me engano chamava Aldo, na batera, que gravou o primeiro disco. Aí depois entrou o Gordinho, que fez os 2 EPs. Foi quando eu conheci e fiquei mais próximo do Street. Quando a gente fez alguns shows juntos. E aí o Gordinho acabou saindo, entrou o Santiago. Puta, aí entrou eu. Quem que foi o batera que o Sorrisal falou, acho que num documentário de vocês, que você foi fazer uma turnê com um cara... Com a Agnostic Front? Que aí foi os o Gordinho. Não, ele tem problema, pai. Esse cara... É o Gordinho, Conta essa história pra gente, Não, porque o Gordinho ele é um cara mais... Ele era mais acelerado. Pô, cara, ele falava meio rápido. E aí eu acho que o Sorrisal, pra conversar com o pessoal da Agnostic Front, ele falou assim,
ele tem problema. E o pessoal começou a dar um puta atenção pro Gordinho. Falou, meu puto, o cara toca bem pra caramba, meu, mas olha, o cara tem uma pessoa especial. Mas é piada do Sonrisal, né, cara? O Sonrisal tem essas pegadinhas aí que ele faz até hoje e dá risada. E você já gravou o CD, o Quest? Eu gravei o Quest. O Quest já tinha, acho que umas 6 músicas eles já tinham feito, uns 6, 8 músicas. Eu já, acho que uns 4 meses depois eu peguei o resto e já saímos pra gravar. Aí gravei o disco. E aí nessa época do Quest, qual que era a formação? Drauzio, eu, o Sonrisal, quem que era? O Fabrício e o Léo. O Fabrício já era do Question mesmo. Ou não, desculpa, não. Quando você entrou, o Fabrício já tava. Não, mentira, o Cezinha, caramba, esqueci do Cezinha, meu. Desculpa, Cezinha. Era o Cezinha do Question. Aí depois a gente acabou brigando com o Cezinha e aí o Fabrício entrou no lugar do Cezinha. Vocês roubaram ele do Fist, né? Roubaram do Fist. Tem a história também que a gente tava no festival em Camboriú e aí tava o Sonrisal e o Léo, o Sonrisal e o Drauzio. E aí, assim, pra mim tava difícil também. Eu acho que o Street com o Sonrisal só na guitarra e o Drauzio no baixo, tava faltando alguma coisa, porque gravou com 2 guitarras e para ao vivo com uma, puta, é difícil, né? Por mais que o guitarrista seja bom. E aí a gente fazia, bem que tem que adaptar o som, né? Tem que adaptar o som, e assim, e o Street bem ou mal, puta, tinha um monte de oitavada, fazia falta, né? E aí o Drauzio também não tava mandando bem no baixo, e aí ele falou, vamos botar outro cara. E aí os caras, e aquele gordinho voador, né? Era o Fabrício. O Fabrício, ele veio aqui, né? Ele contou, ele falou assim, pô, desci do palco, os caras já falou, você não quer tocar com a gente? Ele, calma. Calma assim. Foi mais ou menos assim mesmo. Na frente dos caras da banda? É isso aí, acho que o Nick e o Sonrisal, não sei se, né, não tem uma amizade até hoje. Cara, pra mim esse é o melhor CD do Street, assim, cara, é o que eu mais gosto muito, assim, ouvi demais, assim, cara, eu gosto eu acho muito dele. Muita gente fala. Muita gente gosta do Tornado, né? Não sei, talvez... Sonrisal prefere. Mas eu particularmente gosto muito legal, dele, pô, assim, bem legal, assim. Não, eu gosto também, assim, eu tenho muito orgulho de tudo. Mesmo o Unlucky Days também, eu acho, puta, um disco... Eu gosto de todos os discos do Street. Eu acho que o Street teve uma boa visibilidade, eu acho que a gente conseguiu, mesmo no underground, cantando em inglês, com gravadora independente, conseguir muita coisa que talvez bandas com estruturas maiores não conseguiram. Ô, Guilherme, como é que foi a gravação do Question, mano? Você lembra mais ou menos os que eles gravaram? Foi no Rocha. Todos os discos do Street... O Rocha, ele gravou 80% da cena da época, né? Eu quero trazer o Fernando aqui. Então, eu acho que esse é o Fernando Bill Stevenson da Vila Madalena. Eu acho que assim, o Fê tinha uma coisa muito legal, porque... E o Rocha era uma coisa muito legal, porque dificilmente alguém conseguiria gravar, né? A gente fez algumas tentativas com outros produtores ao longo da nossa vida, de tentar trazer as nossas referências para pessoas que não escutavam o tipo de som que a gente escutava. E o Fê, por mais que ele tivesse uma linha de aprendizado, porque ele era um produtor novo, mas ele estava dentro da nossa cena, ele conhecia as referências. Eu levei o Ford do Swede e falei, eu quero esse som de batera, esse som de guitarra. Então, já fica mais fácil, o cara fala a mesma língua. Então, a gente foi evoluindo musicalmente junto com ele produzindo. Então, eu vejo uma evolução tanto da banda quanto da produção no decorrer dos últimos 3 discos. Isso né? era o problema que as bandas dos anos 80 tinham, né? Na hora de gravar. Porque isso. eles iam no estúdio gravar, chegava o produtor, a gente ligava a distorção, o produtor... Meu Deus! É isso. Ou talvez você pega um produtor mais metal, que não tem a referência. É a mesma coisa. A gente fez alguns produtos... Eu fiz algumas demos que, assim, qualidade técnica boa, mas faltava, sabe? Talvez a guitarra tinha que estar com um pouco mais de, sei lá, suja do que... Muito limpo, sabe? Então tem coisas que eu acho que só quem... Acho que por isso que o Rocha gravou uma boa parte da cena, porque eles entendiam o que as bandas queriam, né? Muito. Os caras chegavam e falavam assim, eu quero assim, né? Tipo, tinha o Fernando lá, falou, não, beleza, eu entendo, mais ou menos, já gosto também do tipo de som, então eu sei mais ou menos como poder reproduzir isso no disco de vocês, né? Com certeza, meu. Fernando, nota amigão, cara. Também tava com ele no show do Helmet, é um cara que fenomenal em todos os aspectos. A família Rocha lá, meu, pelo amor de Deus, aquele Sanches lá, todo mundo é talentoso, todo mundo toca bem, todo mundo é gente fina, cara, dá até raiva. Sim, o Sanches é muito gente boa, mano. Puta. Calmo pra caralho. Ele lembra muito Fausto. Vocês conhecem o Fausto? Meu, pelo amor de Deus. Não dá pra falar mal desses caras. Não dá, né? Dá raiva, cara. Os caras não têm ponto negativo. Os caras é muito zen, assim, muito tranquilo, né? Foi legal pra caralho. E quando você chegou, após a gravação lá,
pós-produção, tudo lá, você escutou, chegou em casa, viu lá o disco lá, mano, o que você achou? Qual foi a primeira impressão que você teve, mano? Puta, Você sabe falou que... assim, puta, saiu do jeito que a gente queria, não saiu, podia ter sido melhor. Cara, saiu do jeito que a gente queria. E assim, teve a primeira prensagem, a gente tinha mandado pros Estados Unidos pra mixar, não, pra masterizar nos Estados Unidos com Ken Onan, mas demorou tanto. E a gente fez, isso aconteceu com todos os discos do Street, né? A gente marcava os shows de lançamento e nunca tinha o disco pronto. Só que esse tava pior, porque tava nos Estados Unidos, não tinha nem mandado ainda pra cá, a gente fez a primeira mixagem meio caseira. E depois a gente recebeu, né? Acho que as primeiras cópias aí, desculpa se alguém tiver uma primeira cópia aí, né? Pode ser uma cópia que não seja, né, a mixada. Mas a gente lançou pela Highlight, que era a gravadora do Cezinha. E aí o que aconteceu? A gente acabou brigando com o Cezinha. Então a gente acabou, sei lá, vendendo as 2.000 primeiras cópias e a terceira, começando por 3.000, o Cezinha tava numa briga lá, a gente acabou depois licenciando por outra gravadora para lançar mais CDs. Mas essa briga também nossa, do ponto de vista de CD disponível para venda, acabou talvez atrapalhando um pouquinho até o relacionamento com o Cezinha, que hoje não tem problema nenhum, a gente é super amigo, mas na época foi um negócio bem chato, assim, sabe? Olhando hoje é quinta série B, continua quinta série B até hoje as provocações, mas acho que na época, se tivesse um pouquinho menos de testosterona, todo mundo, a gente poderia ter resolvido de uma maneira mais tranquila. Ô, Guilherme, e aí nisso você tava já trabalhando já na Microsoft, já? Já, trabalhava na Microsoft, eu entrei na Microsoft em 2000, então foi meio que o Street e a Microsoft nasceram juntos aí na minha vida. Como é que você conciliava? Difícil, porque na Microsoft tinha um pouco mais de flexibilidade, assim, show de sexta ou de segunda, né? Eu conseguia, às vezes, ou fazer um home office, eu dava um gato, assim, sabe? Meio combinado com as coisas, e todas as minhas férias eram pensando em Street, né? Então, a minha vida social era Street Bulldogs. Então, puta, tinha 30 dias, fazia o rolê completo. E assim, às vezes estava, sei lá, em Goiânia no domingo, segunda-feira, 7 horas da manhã, eu falei, puta, que merda, né? Mas assim, eu era jovem e gostava, fígado bom, gostava, né? Acho que ainda tava numa ascensão ainda também da questão da banda. E depois eu fui me adaptando, especialmente as férias, né? Acho que quando a gente dava aquelas esticadas maiores, mas eu sempre tive uma relação muito próxima com meus chefes, e até foi um problema ruim na Microsoft, porque as pessoas achavam que eu queria ser músico. Então até aquelas coisas, vai promover o Guilherme ou fulano de tal. O Guilherme quer ser músico, será que ele merece? Eu falo, não, pelo amor de Deus, eu não quero ser músico, né? Eu só tenho uma banda. Tanto que é muito engraçado que pouquíssimas pessoas na Microsoft sabiam, né? Sabia que eu tinha banda porque tinha tatuagem, alguém falava alguma coisa, mas eu não contava pra ninguém, assim, era uma vida completamente apartada. Até porque você tinha, às vezes, agenda na MTV, alguma coisa que a gente aparecia, aí, eu te vi na MTV. Então eu deixava, mas assim, eu não fazia muita publicidade para não me atrapalhar minha carreira corporativa, né? E quando tinha que fazer uns shows de outro Nordeste, assim? Então eu aí tirava pegava suas férias, exatamente. Ou mesmo você... assim, às vezes, enforcar uma quinta, uma sexta, às vezes você podia trabalhar de casa na época, então dava pra dar esses pequenos gatos combinados. Então você sofreu um certo preconceito, assim, dentro da empresa por... Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, sim. E depois virou um negócio meio cool. Quando eu fui pra Xbox, eu comecei numa área que era a área de varejo, depois eu fui pra área de Xbox. Na área de Xbox, e assim, a Microsoft, por mais que seja uma empresa de tecnologia, quando eu fui em 2000 a gente chamava de one-on-one, que você fazia a apresentação, né, das áreas da empresa em Redmond, né, que é perto de Seattle. Primeira reunião que eu vou fazer, o cara me põe um Fugazi pra tocar antes dele entrar na reunião. Nossa. Então eu falei, caramba, o cara tatuado até o pescoço. Falei, caralho, eu tô na empresa certa. E aí depois eu, fui ver várias festas da Microsoft, bandas legais, sabe? Tocando. Então, a empresa era muito bacana. E acho que quando eu fui para Xbox, o próprio segmento também era mais jovial e tinha muita relação. Tipo, teve show do Garbage, teve show do Blink-182, teve show do cara do Link, o cara que era o do Linkin Park, o DJ. Então, muita coisa relacionada à parte de música. Xbox também estava junto. Então eu acabei também, assim, até talvez ganhando mais uma sobrevida corporativa, porque eu também conhecia mais desse underground do mundo dos games, que também era meio parecido com o underground do mundo das músicas. Então acho que foi bacana.
E tudo isso acontecendo e Street Ball Dogs acontecendo também. E, mano, ali no começo dos anos 2000, como é que você via a cena crescendo? Porque a cena ali, 2000 até 2007 Cara, ali... foi. Não, foi, olha, eu vou falar que a gente viveu bons anos numa safra de bandas legais. Eu acho que também, assim, parece piegas falar, mas assim, tinha uma puta de uma união entre as bandas. E a gente também, a gente veio um pouco antes de Spotify, de Napster e tudo mais. As primeiras relações com as pessoas era através de carta, era através de mandar dinheiro em carta, achando que o cara vai mandar a demo para você, ou mandando a demo para ele, recebendo a demo. Então acho que também criou meio que né, acho que já criou uma comunidade muito mais forte por conta até da dificuldade que a gente tinha de fazer essa troca. Aí quando começou a ganhar um pouco mais de visibilidade, acho que a gente já tinha criado esse laço. Então, cara, bandas como, pô, Dead Fish, o Garage Fuzz, meu, Blind Pigs, puta, são bandas que eu considero próximas do ponto de vista de essência e que, cara, tava todo mundo torcendo um sucesso do outro, porque um puxava o outro. Então, tocou lá, o produtor foi um filho da puta, já queimava o filme com todo mundo. Eu tenho até uns e-mails com o Cello, que na época tocava no Dance of Days, e o Cello marcava os shows do Dance of Days e eu marcava os shows do Street. Então a gente tinha meio que uma lista de produtores que eram bacanas e produtores que não eram bacanas. Depois eu peguei com o Oscar, que se não me engano era do Calibre 12, o Oscarzão mandou um contrato que eles estavam fazendo. Pô, peguei o contrato, melhorei o contrato, mandei para outras pessoas. Então a gente meio que também criou uma comunidade para tentar meio que criar um pouco mais de processo num negócio que não é porque é independente, pô, cansamos de jogar e, pô, tinha um cubo pra fazer um show pra, sei lá, não dá pra tocar em um cubo, entendeu? E o legal daquela galera, daquela cena, assim, das bandas, é que cada banda era de um jeito. As bandas não eram iguais. O Dance era do jeito do Dance, o Street era o Street ali, o Dead Fish era o Dead Fish, o Blind Pig, sabe? E todo mundo tocava junto. Eu acho que também tinha essa questão do... Meu, o próprio Reitinho também tá sempre dentro do rolê. Então, por mais que eram estilos diferentes, eu acho que a gente conseguia fazer um bom mix, até pra, sabe, pra ter um line-up diferente, todo mundo tocando o mesmo estilinho, né? Mas, cara, tem uma que é mais pra lá, outro lado mais pra cá. E o Street, eu acho que foi uma banda também que circulou muito bem, né? Acho que antes de eu entrar, já no perfil lá dos Stray Edge, depois dos melódicos. Então, eu acho que também o Street sempre foi uma banda respeitada. Talvez nem todo mundo gostasse, mas ela era respeitada. Podia tocar com um público um pouco mais metal, um pouco mais punk. Tava lá no rolê e, cara, isso foi muito bom também. Não era muito rotulada também, né? É aquele estilo. Então vocês podiam tocar até com bandas emos, assim. Não, tocava. E eu acho que também assim. Conversava com tudo, né? E foi muito engraçado, porque depois que passou, eu lembro do NX0, do Fresno, cara, tinha talvez aquele preconceito da nossa geração, olhando uma geração mais nova, querendo criar um espaço. E assim, talvez na época, para algumas pessoas aquilo era, puta, não sei se era uma ameaça, mas era uma coisa que não fazia sentido. Mas claro que fazia, é uma evolução, né? É um spin-off de uma outra cena. E eu acho que acabou popularizando até o restante, entendeu? Sim. Acho que foi importante, é importante essa renovação. Aí a gente faz aquela pergunta que sempre faz pra todo mundo aqui que era daquela época da cena lá, mas o que você acha que do nada a cena afundou, sumiu assim, a cena ali do hardcore? Foi porque o Street parou de tocar. Então, eu vou falar que do Street, eu não sei se a gente parou no auge, mas eu lembro que a gente não assim, depois eu acompanhava os shows, assim, pô, você ia em alguns shows do Hangar que não estavam tão cheios, eu falei, mas como assim, né? Sei lá, 2 anos atrás era abarrotado. Eu não sei também se foi falta de incentivo, né? Puta, não sei, mas eu acho que a MTV fez uma grande falta, mas eu acho que a gente não dependia da MTV para manter a nossa cena rolando, né? Não sei, não sei se foi uma questão se o emo caiu talvez num lado mais pejorativo, que mesmo quem estava fazendo um outro som acabou meio que entrando todo mundo dentro dessa vala e meio que afundou o resto, não sei, sabia? Porque, tipo, você, por exemplo, você pega lá, os caras botaram até o Reitinho lá como emo lá, mas você pega, tipo, o Koala, mano.
Qual é um ogro emo? Entendeu? Falam que a Nenê é a mãe do Zemo, né? Mas eu acho que o Koala veio antes da galinha, antes do ovo ali, é muito cara. engraçado porque assim, eu adoro o emo, né? O emo americano, né? Tipo, meu, Texas is the Reason, bandas mais, né, emotivas. Aqui eu acho que assim, eu não sei porquê, mas a gente acabou indo pro emo mais popular do ponto de vista de rotular, entendeu? Não era era uma coisa meio emotiva, mas com o pé num pop, né? Menos distorcido. Mas a gente, na época da escola, que assim, no segundo, terceiro ano, a gente meio que a gente gostava de umas bandas de hardcore e os caras que não conheciam o rolê chegavam, é emo isso aí. E, tipo, não era, tá ligado? Assim, não era Mas olha, eu vou falar. classificado como emo ali. Por exemplo, se eu tava, tipo, Street Bulldogs. Da galerinha lá é emo, sabe? Mas isso aí foi culpa do Fantástico, que fez uma vez. Não sei se você lembra, fez uma matéria lá com o Zemo lá. Fizeram a redublagem lá. Os piores. Não, mas é isso. Então E eu acho que talvez esse popular, que tudo então, era emo, foi pra vala. Foi E assim, eu acabei não vivenciando isso, porque o Street também que parou em 2008, e acho que foi quando começou essa ascensão meio da... Em 2008 veio aquele lance dos coloridos e tal, que já era uma galera que já tinha nada a ver isso. Nem com os emos que andavam, que circulavam ali. O interessante, eu acho que é assim, nada como o tempo, né? Você vê as bandas, tipo, Fresno, o NX, de alguma maneira estão aqui até hoje, Reitinho, Garage Fãs, puta legado de Street. Eu acho que as bandas que fizeram com a intenção de criar uma sonoridade própria e tudo mais, cara, prosperaram dentro de um legado, dentro de uma questão financeira, de um reconhecimento. E é isso. Oportunistas sempre existirão em qualquer segmento. E pra mim, hardcore, punk, é tipo metal, rock, assim, metaleiro, cara, não importa, cara, você sempre vai encontrar o cara com a Blood Iron Maiden, não importa a idade, né, é isso, Metallica, e eu acho que o Ramones também, então eu acho que a gente vai entre nichos, né, a gente só tem que saber que o que a gente gosta, ele não é um negócio popular, e não é um negócio popular porque não tem investimento, que se botar grana, é isso, tudo vira, né, daria pra ser maior que o sertanejo merda que vivemos hoje em dia, que funk e tudo mais, né? Mas eu acho que a gente também, até por uma questão de princípio, entendeu? Eu acho que o tipo de música que a gente gosta, que a gente escuta, tem muito mais a ver com quem a gente é do que efetivamente uma questão apenas sonora. E é isso, de repente você não quer ser o cara mais popular do Brasil, você quer ser o cara mais, né, roots, o cara que realmente quer fazer a diferença dentro do seu pequeno círculo de amigos. Falando nesse lance aí da cena e tal, eu vejo hoje, mano, eu, assim, particularmente, eu não consigo mais ver tipo, uma molecada querendo ter banda, né? Mas ser trap, né? E a gente conversou até com o dono do Cerveja Azul, o Kaká aqui, que ele falou pra você, pô, acabou a MTV, mano, os caras perderam a referência. E hoje é tudo, todo mundo, várias bolhas, né? Não tem uma coisa só que você pega uma referência só. Então a molecada, tipo, pô, pensa, pô, mano, vamos montar banda, mano, pô, pra guitarra, mó caro. Bateria, achar sabe? Não, pô, vou no computador aqui, aprendo a mexer as notinhas aqui no FL aqui, eu pronto, faço um beat aqui, pô. Tudo no beatzinho igual, lanço lá. E é difícil. E eu falo, hoje eu tenho como referência, assim, eu tenho 2 filhos, né? Meus 2 filhos tocam, não tem nenhum amigo da escola, nenhum amigo que toque. Não tem nenhum amigo que goste de rock. Então, é difícil carregar um piano para tentar incentivar, né, os filhos a tocarem música, porque eu acho que a música, o que a gente aprende, o que a gente... É isso, a gente tá aqui batendo um papo, mas, a gente efetivamente já se conhece, já se conecta muito mais fácil pelas similaridades de vida, de estilos de música que a gente gosta. E para mim, assim, é uma luta, porque não adianta eu criar minha ilha se não tem ninguém do outro lado também para conectar. É difícil você ter, sabe, na idade, talvez eu tô um pouquinho mais velho, mas na escola você sempre tinha um cara que tocava, o cara que tinha, sei lá, um disco diferente. Sempre chegava o menino com o violão na escola. É isso, sabe? Hoje tá mais difícil. Então, tenham filhos e coloquem os seus filhos para tocar instrumentos musicais. Então, porque eu vejo assim, até que antes da gente ter o estúdio aqui, era um estúdio de ensaio, né? De ensaio, a gente tava começando a fazer gravação e começamos a tentar gravar as bandas, só que não tinha banda pra gravar. E quem rolava de vir era os moleque do trap, do funk. E eu via nos olhos do moleque pra gravar, mano, é a mesma sede que a gente tinha, a mesma vontade que eu tinha quando comecei a querer ter banda, né? De, porra, de atravessar São Paulo com uma caixa Watson na mão pra ensaiar na casa do camarada que tinha batera lá. E pra ficar 2 horinhas lá, depois tem que trazer tudo de volta. Pô, era um trampo do caralho. Mas, tipo, pô, a gente fazia aquilo com uma alegria, né? E, tipo, sangue nos olhos.
E as bandas de rock que aparecem assim, é umas bandas meio, não sei o quê, porque o meu captador da minha guitarra, um Soundunker, sabe? Tipo, porra, mano, sabe? Eu não sei. Pra mim, particularmente pra mim, pros outros, não sei. Aí eu fico aquela coisa assim, tipo, sabe? Eu não vejo mais uma molecada assim, tipo, tendo aquela cultura. Uma vez ou outra, quando, por exemplo, o Stranger Things fez lá a parada lá, que teve lá o Metallica, Metallica, lá, que teve um sim, boom assim, que teve uma molecada querendo conhecer, sabe, que tal. Mas é importante esses fenômenos midiáticos para justamente dessa, né, essa levantada, porque isso é importante. Porque eu acho que assim, cada vez mais, e assim, são estilos diferentes. O trap, rap, funk, eles estão muito mais presentes, né, do que talvez da nossa época, porque acho que o rock ele sempre foi. Puta, eu vejo que o rock sempre tem uma evolução do ponto de vista de estilo, mas era o rock, né? Você pode falar que é um rock mais pesado, um rock. Agora, meio que o rock ele tá meio que voltando para uma casinha menor do que ele já foi no passado, porque tá com outras frentes. Mas ele sempre vai existir. Aí falta essas estilingadas de Stranger Things, de alguma coisa, sabe? Pá, né? Lady Gaga, pô, fez um puta show. O batera é um cara de internet também, cara, que, pô, é isso. Falei pro meu filho segue o cara, falei, nossa, é ele que tá tocando. Então, você também começa a puxar umas referências pra tentar manter o, né, o batistaca no Aqui, forte. né, se você for ver hoje lá assim, o Travis, se você perguntar pra molecada, ninguém vai saber quem é o Travis. Mas se perguntar quem é o filho do Travis, eles vão saber. Ah, perfeito, sim, também. Porque o cara, o moleque é midiático e tal, não sei o que. Daí falou assim, tava até vendo com a sobrinha dela lá. Ela falou assim, o pai dele tem uma banda, né? Eu conheço o filho dele, o pai dele tem uma banda, né? Que tá super estourado no TikTok. Aí ele gravou um vídeo dublando uma música com o Travis. E aí a garotada tipo, de até 15 anos, quando eu vi o vídeo, eu falei assim, nossa, eu não sabia que ele era o filho do Travis. E aí a galerinha de 15 anos falava assim, eu acho que o pai dele tem uma banda. E ele começou a dublar uma música do The Fray, que era uma banda que tava meio que assim, não tava aparecendo tanto. E porque ele tava dublando tanto essa música, a banda lançou um novo álbum, tá fazendo tour, e foi no TikTok dele pros dois dublarem a música do The Fray e tá estourado. Caraca. Mas, ó, nada substitui show ao vivo, né? Porque isso é uma coisa que pra mim é muito clássico, né? Tudo bem que cada vez mais os shows estão caros, mas cada vez mais também estão produzindo melhores shows. Mas olha, você escutar, eu falo para desafio qualquer artista, né, de internet, toque ao vivo pra ver se efetivamente você consegue. Os grupos de rap, de trap estão colocando banda agora, né? Então, aí começa a ficar legal. E pra mim também, assim, uma coisa que eu vejo, especialmente em Lollapaloozas da vida, e eu falo pros meus filhos, né? Falo, escuta quem tá realmente tocando e quem tá lá com o playback. Porque virou tá escrachou o negócio do playback. Todo mundo fazendo playback. Fala, você pega o Paul McCartney tocando com seus 82 anos, sem nenhum playback, fazendo o quê? Um som. Que a voz vai desafinar, vai ser um pouco do tom. Faz parte de tocar ao vivo, né? Quem não toca ao vivo, não erra. Apertar o play e sair cantando, né? Madonna foi um playback total. Pô, Lady Gaga, cara, foi legal. A banda tocando lá, cantando. Porra, dá outra vibe pro show, entendeu? Eu já fui em show já que tinha banda e já fui em show que era só sampler. Não dá. E assim, pra mim, o valorizar o músico, pra mim, é valorizar a arte, né? Pô, cara, é isso, você tem que valorizar a arte, Não dá pra ficar aceitando que você pague pra um show pro cara ficar apertando play, ou os David Guetta lá que põe os pendrive e fica fazendo assim, cara. Porra, se fuder. Aí veio ao vivo você falou que gosta ao vivo, é foda, e veio ao vivo do Street logo em seguida do álbum, né? Foi, a gente fez o ao vivo, né? Que foi até com o Zé, a primeira participação do Zé, o Faster Sabe que eu não lembro agora? Tenho aqui. Faster, Louder and Alive, né? É isso? Faster, Louder and Alive. Isso aí. E também foi um disco, cara, que pra mim foi o nosso Loco Live, o nosso primeiro Loco Live também, pra mostrar. Aconteceu a mesma coisa comigo. A primeira coisa que eu ouvi do Street foi o ao vivo. Que o camarada tinha, depois eu fui ver as versões. Talvez seja que eu gosto muito do Questions, porque a maioria das é verdade. É do Questions. É isso aí, não. E como foi gravar, mano, ao vivo é diferente, né? Diferente. Não pode e assim, errar muito. Não pode errar muito, a gente efetivamente tocou um set uma vez só. E assim, produção barata, porque o André, que é da 13, ele marcou de gravar Crazy Legs, Hey Team
e Street Bulldogs. As três bandas fazendo disco ao vivo no mesmo dia. Puta que pariu. Com o mesmo equipamento. Entendeu? Assim mesmo. Foi... Legal. Mas, olha, eu vou falar que, porra, né? E engraçado que assim, o disco do Koala, porque o Reitinho, cara, abre o disco assim, aí, nós vai agradecer várias vezes. Bem no estilo do Koala, eu falei, meu, puta, cara, ainda bem que eu não fui no Street Bulldogs. Mas no ao vivo do Street, o Léo fala, acho que agora tá valendo. Agora tá valendo, é isso aí, agora tá valendo. Mas tá mais bonito. Agora nós vai agradecer várias vezes, cara, tá muito Koala, cara. Teve alguma regravação? Foi no seco mesmo? Tudo, secão. Eu não lembro, eu acho que não teve nenhuma regravação. Os caras falam que no Loco Live lá teve um chimbal gravado lá, hein? Não, Você mas gravaram o chimbal. eu acho que a gente não regravou nada. E foi engraçado que assim, meu, quando a gente perguntou, aí Andrezão, quando vai estar pronto? Ah, já tá pronto. Quem produziu foi o Corsos, né, o Pompeu do Corsos. Ele que tava lá na mesa, acho que eles já fizeram, meu, basicamente, né, eu não sei se teve algum baixo pra refazer, mas bateria eu sei que não teve nada, cara. A gente, foi o que foi. Nervosismo de Rafa? Posso Cara, não, meu, foi de boa. sempre, não, sempre, cara. Puta. Porque gravação sempre dá aquela... E eu falo, quando a gente gravou o último DVD, a segunda noite, meu, foi nota 1000. A primeira noite foi tensa. A gente acho que gravou uma... Porque era a última gravação, tinha... Cara, no outro dia que não tinha gravação, eu falei, putz, se tivesse gravado, ia ter melhor do que o botar pressão, entendeu? Tem muita banda que gosta de gravar ao vivo no final de turnê, né? Que já tá tudo... Já tá tudo meio que... Ou vai automático. Ou vai captando. Hoje, cada vez mais, você consegue fazer esses ajustes fora. Mas eu acho que pra mim também é pegar o calor. Quem toca ou quem gosta, meu, pô, pegar um errinho ali, ou talvez um... Cara, faz parte, entendeu? Faz parte. É legal. Tem um do Dead Fish ao vivo lá, acho que é canção pra amigos, mano, que dá uma errada feia no começo, assim. Mas vai. Vai, entendeu? É a proposta da banda, eu acho que é um pouco disso, né? Você falou do DVD do Street, não sei se você lembra no final, lá tem um cara filmando, a galera lá fora. Sei. Aí tem um brother, eu tava nessa gravação, aí tem um camarada, mineiro, se estiver vendo aí, irmão, tamo junto. Ele foi dar um moche, não sei se chegou a ficar sabendo, Eu sei, ou cara. que o moleque deu um moche, caiu de cara no chão. Era meu brother e tava comigo. Tá sangrando. Tava eu, ele e Eu o Lino. lembro dele. Aí no final, aí ele, mano, sangrou pra caralho, acho que a gente levou ele pra fora, não lembro qual que foi a situação, sei que no final, assim, ele já tava E bem. ele fala isso, né? Que É. ele foi embora das Deu últimas sangue duas pela músicas. banda. Um abração pra você, cara, meu, porra, O mineiro mineiro. sempre se lasca, né, velho? Caraca, meu. Que ele tinha mania filha da puta, que ele ia dar mosh, ele não pulava, ou stage dive, né? Enfim, ele não pulava normal, assim, ele gostava de dar umas piruetas. Só que foda quando ele dá a porra da rodada, você não consegue segurar, porque quando você pega aqui, Você não sabe que- o corpo faz assim e ele escorrega. Ele mania de dar essa porra na gravação de vocês, ele inventou essa porra, mano, estouro. Foi mano, legal, uma foi puta trabalho, mas foi bons um puta- tempos. Foi legal pra mas foi caramba, meu. puta gravação também. E no assim. hangar, né? Que é a nossa casa, meu Uhum. hangar. Pelo amor de Deus, um alemão, meu puta. Você lembra a primeira vez que tocou no hangar? A primeira vez que eu toquei no hangar foi com o Single Tree, foi acho que em 99. Então... E depois eu toquei com o Estrada em 99, e depois mais uma vez com o Single Tree, e aí depois eu toquei com o Street. Tinha pista de skate ainda. né? Tinha pista de skate, Skate, cara. né? Nossa senhora, meu. E o Tom? A pista de skate, o Tom que tá lá até hoje, né, também, cara. Eu acho que é também firme e forte, cara, meu. Animal. Em seguida veio o Lucky Days, né? Unlucky Days também, gravado no Rocha. Também, acho que a gente cagou em algumas coisas do Unlucky Days. O lançamento de clipe também, a gente acabou demorando muito. Mas pra mim, tem Spider, que é uma música que eu gosto pra caramba. Eu gosto muito de Mas sua Unlucky preferida Days. também, né? Eu gosto, mas não é minha preferida. Sweet Threats, cara, que acho que são as músicas talvez mais, acho legais pra começar show, cara. Sweet Threat e Spider, né? E a primeira discussão com o Koala, né? O Koala e o Fabrício. O Koala entra agora, né? No Unlucky Days, já colocando já um pouquinho da marca dele, que a voz do Koala é foda pra caralho. Acho que o Koala com o Léo, cara, meu, uma dupla, o Chitãozinho Chororó do hardcore. Acho que tem um puta de um complemento. E foi engraçado que agora o Sorrisal cantou, cara. Eu falei, meu, Sorrisal, você canta bem, né, cara? Tava escondendo o Tá ouro, escutando o jogo? Não, eu gostava do Sorrisal cantando Blind também. Então, eu acho que meu, já é difícil ter um vocalista bom por banda, meu. A gente tá com 2, cara. Porra. E eu acho que isso foi muito bom. Tanto o Unlucky Days quanto o Tornado, pra mim, são discos fenomenais. E acho que o Tornado, pra mim, é meio que o grande finale, porque ele tem pegada técnica e melodia que eu acho que são muito foda, meu. Você acha que foi uma evolução?
Eu Tá, vocês acho. estavam mais Eu em acho que é uma coisa que o outro Koala nível fala, ali. meu. O Koala fala, eu tenho medo do que seria depois do Tornado. Porque a gente já tava numa pegada muito boa, assim, como entrosamento de banda mesmo, composição e tudo mais. E como é que foi a gravação do Lucky Days? Foi tranquila? Você já meio que já acostumado já com o estúdio? Eu, Teve algum assim, problema lá teve na o gravação? Zé, não? cara, e o Zé é um cara muito leve também, tocando baixo com a gente, né? Ele entrou pra gravar o ao vivo e depois ficou na banda até o Tornado mesmo. Ele gravou o Tornado, depois acabou saindo pra ficar só com outra banda dele. Mas o Zé, puta, o Zé, o Léo, meu, todo mundo muito leve também pra tocar. A gente era muito amigo também e também não tinha muito chororô. Eu é quem me fudia, porque bateria era a primeira coisa a gravar. Então, assim, temos 4 diárias. Meu, se eu matasse em 2, os caras iam me matar. Eu tinha que matar em um dia. Assim, em 1 ou 2 dias eu matava batera e já emendava o baixo pra gravar junto. E depois os caras ficavam me pirando em guitarra, vocal, essas coisas. Mas ali você só tinha guia só do baixo da guitarra ou Guia de baixo ou guitarra. voz não, também não? Não. Voz eu não lembro se tinha uma guia assim. Talvez sim, talvez sim. Aham. Porque, diferente talvez do Question, né? Que eu não tinha tanto as músicas ensaiadas, que eu fiquei, sei lá, tava 3, 4 meses na banda. Não, tava um pouquinho mais, vai. Mas assim, eu tive pouco tempo pra pegar todas as músicas. No Unlucky Days eu já tava. Entramos no estúdio pronto, entendeu? Já matava tudo. Tanto o Unlucky Days quanto o Tornado, não tinha nada pra definir no estúdio. Era gravar. Eu acho que isso é uma coisa que também a gente aprendeu bastante. O Street sempre foi muito disciplinado. Uma vez por semana ensaia. Show, cara. É isso aí, cara. No máximo 2 ou 3 pausas, emenda 5 ou 6 músicas e vambora. Sim. Show com mais de 1 hora é que a gente atrasou, a gente virou, sei lá, Estamos tocando em outra rotação errada. Pô, eu ia te perguntar, mas meio que já falou lá atrás. Pô, por que acabou o Street? Porque vocês... Acabou não, né? Ele vive cara, ainda em Vossos Corações, mas ele deu uma pausa. Eu acho que. Não sei, né? Se você pode falar melhor do que... Eu acho que assim, o Street acabou porque eu acho que a gente acabou mudando a visão em relação ao que as pessoas que tocavam no Street queriam até onde iria o Street, né? Para nós era a banda principal, por mais que não fosse o meu ganha-pão, nem do Léo, né? A gente queria levar a sério para justamente, acho que eu vejo muitos músicos, especialmente nos Estados Unidos, que tocam o nosso estilo de música, que é isso, cara. O cara tem outra função, outro trabalho, outro ofício, mas, cara, a banda continua sendo uma coisa, sabe? Onde estão os amigos, onde de repente ele faz essa desopilação. E eu acho que isso aí foi o divisor de águas. E aí depois o Léo botou um peso final assim na história, porque ele foi morar nos Estados Unidos, depois morou na Irlanda. E também assim, eu falo que eu acabei me reaproximando de todo mundo do Street. A gente tem 2 grupos de WhatsApp assim que são muito engraçados. Falo com todo mundo é muito próximo hoje em dia. E o Léo, por mais que seja o cara mais próximo, é o cara que mora mais longe. E eu acho que, eu falo, hoje eu sou mais íntimo do Sorrisal, que era um cara que queria matar alguns anos atrás, do que o Léo, né? Que é um cara que eu considero irmão e, cara, tá... E é um pouco disso. Acho que essa distância também geográfica afastou e deixou o cara mais frio em relação ao que tá acontecendo aqui, ou o que nós poderíamos fazer aqui, né? Então, quando ele veio pro Brasil, ele não quer nem ver, porque, não, são de banda. Mas uma hora a gente convence ele a vir. Mas ele desistiu de real, assim, ele não quer. Cara, mas é porque ele não quer ou porque ficou um ranço lá daquele rolê que rolou? Que Talvez você tenha ficado um comentou? ranço, que eu acho que ele não conseguiu ainda botar uma pedra e mover, entendeu? Porque eu acho que todo mundo moveu pra frente. Cara, Koala já reconheceu, Koala fala, me arrependo de não ter ido pra Europa, me arrependo de ter falado essas quantas. Cara, todo mundo aqui, mas todo mundo com 50 anos, né? Não tem muito mais o que, né? É escolhas, né, cara? Escolhas. E... Mas eu acho que, sei lá, eu já tive conversas melhores com o Léo, de falar, e aí, vamos? Aí ele dá uma titubeada, vamos. Depois ele fala, nem fudendo, nem a pau, esquece tudo que eu falei, então. Ouvi dizer lá, alguém me falou que meio que deram uma pesada no Léo pra vir fazer alguns shows aí. Ele não quis fizeram mesmo, uma proposta fizeram... indecente. Eu fiquei sabendo da proposta decente. Se você quiser falar, fica à vontade, mas eu não vou falar aqui. Ele não quis. E aí, quando a gente foi fazer a jam, a primeira coisa que eu falei, você não quer vir tocar? Ele falou assim, não consigo ir, se eu fosse, eu também não ia. Porque talvez ele viesse passar Natal com a família. E aí eu falei, beleza, a gente vai fazer a jam, é o lançamento do documentário, ele participou do documentário, eu fiz toda a ponte lá, eu acho que foi legal. isso.
pra mim, o documentário, pra mim, juntou a banda de novo, porque eu encontrei no show do Get Up Kids, emo, né? Eu, o Koala, o Sorrisal e o Fabrício, e aí o Koala falou assim, nós vamos tocar, hein? No final do show, nós vamos tocar, hein? E o Sorrisal já tava meio que arquitetando o Miltinho do Bayside Kings. E no final a gente fez uma puta jam, que assim, pra mim foi do caralho. Meus filhos tocaram também comigo no final, que pra mim foi um ponto, né? Puta, nunca imaginei que isso fosse acontecer, ainda mais com o Street. E pra mim, assim, foi do caralho. Eu tenho vontade de fazer de novo essa jam. Assim, isso é uma coisa que acho que todo mundo que viveu aquele dia lá tá na pegada. Obviamente, puta, adoraria que o Léo viesse e tocasse com a gente, mas não sei, cara. Sei Pô, lá. Léo, estiver assistindo aí, irmão, pensa direito. Tudo já passou, estamos velhos. Pô, Street, pô, volta aí fazer uns shows com a galera aí. Eu queria falar do Tornado, porque o Tornado pra mim é um álbum que, mano, eu gosto muito. Assim, eu era mais novo, eu tinha muito preconceito com banda brasileira que cantava inglês. Eu achava, esses caras não estão querendo conversar comigo, estão querendo Que emotivo. pagar pau pra gringo, cantar em inglês ou cantar em português, que as bandas que gostam de português cantam, eu consigo conversar. E eu escutei o Tornado, cara, caralho, mudou minha concepção, assim, que eu falei, cara, aquele pianinho começando assim. Nossa, eu fui contra. Foi contra! Ai, graças a Deus! Eu perdi essa batalha, ainda bem, né? Mano, o disco inteiro é bom, cara. O disco inteiro, eu falei, mano, aí dali eu virei fã do Street, cara. E é engraçado que, assim, pra mim, a sonoridade do inglês, pro punk, pro hardcore, pra mim, sempre fez mais sentido. Sim. Até pra mim, assim, dificilmente eu escuto. São poucas as bandas que eu consigo escutar em português que eu falo, caralho, esses caras conseguiram, né? Mas acho que o inglês sempre foi até um ponto de discussão, porque o Street também teve um momento na carreira que falaram, olha, meu, vocês não querem cantar em português, porque vai abrir, a gente falou, nem fudendo, volta pra casinha aqui, ó, meio straight. Mas as músicas em português do Street são fodas pra caralho. São, então, todo mundo falou, meu, já pensou? Eu falei, meu, cara, Nós tá falando umzinho assim, só de português. Mas mas foi meio que por acaso, assim, cada música, puta, depois virou meio que uma obrigação fazer uma por, então era uma, não mais que uma, né? Então foi mais ou menos isso, mas foi. Eu lembro que eu tive uma decepção com o Street, porque eu lembro da época do Casar, né? Que você baixava as músicas e, tipo, tava conhecendo as bandas. E, tipo, mano, era uma caralhada de banda, né? Aí os caras falaram assim, tipo Dogs. Eu falei, cara, não dá hora esse tipo Dogs, eu vou baixar. Aí eu baixei a Dolph. Eu falei, caralho, mano. Aí eu fui escutar as outras, era em inglês. Mas aí depois do Tornado, assim, eu falei, caralho, o disco foda, mano. É um disco, assim, que eu gosto pra caralho, mano. E, tipo, como a gravação dele também foi no Rocha? Foi Rocha também, no mesmo endereço, se eu não me engano. Rocha a gente gravou os 3 no mesmo endereço, ou talvez em um endereço do Rocha, depois a gente mudou junto com o Rocha. Fernandão, Pascoal, que era o cachorro deles lá também, presente em todas as gravações. E de novo, cara, gravar com o Fernando sempre é um prazer, porque é isso. É um cara que é brother, que te conhece, sabe o que pode te apertar, o que deixa quieto, ficou bom. E também com um prazo, meu, tinha sempre 5, 7 dias pra gravar, não tinha mais do que isso. Então tinha que ser meio rápido, não dava pra entrar, vamos criar alguma coisa. Não tinha pré-produção na época, era um jeito meio tosco, mas de alguma maneira a gente conseguia fazer as coisas, cara. E até hoje, pra mim, não é um som datado. Eu acho que ele continua sendo atual, sabe? Esses, sei lá, os 3 discos do Street que eu gravei, eu acho que são... Ô Gui, de todos os do Street Bulldogs ali, qual que você gosta mais? Qual mixagem, masterização que você gosta mais? Tornado, meu. Tornado. Que eu acho que é isso. Tocando melhor, as músicas, as composições estão mais legais, e acho que até o próprio conhecimento de produção também, né? sabe? Você Então, vai acho que nessa experiência dos outros discos, né? Foi muito bom. Você falou da Jam, a gente passou um pouco rápido ali. Rolou em novembro, né? Foi isso do ano passado? Foi dezembro. Dezembro, né? Como foi a ideia? Como surgiu? Eu lembro eu não consegui, mas lembro do flyer. Eu achei o flyer sensacional, o cachorro, assim, né? Deu até briga. Deu briga. Deu briga. Deixa eu parar outro podcast. A data de dezembro, o Reitinho sempre faz o show de Natal, em dezembro. E aí o Sorrisal com essa ideia de fazer, vamos fazer uma jam? Vamos. Na minha cabeça, a gente ia fazer o seguinte, ia tocar o Reitinho, e aí eles iam me chamar, sei lá, o Sami, né, Fabrício, pra gente tocar, sei lá, 4 músicas. E ia chamar o Milton. Falei, beleza. Aí o Sorrisal falou, não, Gui, é o seguinte, vamos tocar 20 músicas. Eu falei, porra, 20 músicas? Eu não consigo. Aí tanto que a gente fez o seguinte, a gente fez um ensaio. Eu, Sorrisal e o Koala, falei, cara, fazia, sei lá, 6 anos que eu tocava bateria. Não tocava bateria.
Toquei com o Carbona, pra falar a verdade. Velho. O Carbona que me tirou do ostracismo do WD-40. E aí a gente foi fazer um ensaio que eu falei, caralho, mano, tô mais rápido que não. Aí os caras falaram, meu, Gui, você aguenta tocar as 20? Eu falei, beleza, vamos. Então a gente acabou meio que montando um set de 20 músicas. E aí a gente acabou chamando o Fabrício pra tocar com 3 guitarras. Que a gente falou assim, olha, qualquer coisa, a gente chama o vocalista pra cantar 4 músicas. E aí deixa o Sorrisal e o Koala meio que como vocalistas secundários, porque se o cara errar alguma parte, eles acabam assumindo. Então fica com as 3 guitarras e dá uma liberdade. E, cara, foi do caralho, assim, meu. Puta, todos os ensaios foram legais. A gente fez pouquíssimos ensaios com os vocalistas, né? Com o Ítalo, com o Gonta, com o André e com o Milton. Então, cada um tocou, sei lá, 4, 5 músicas e, cara, foi puta experiência, assim, meu. Pra eles foi legal, porque também eles gostam de street, vem também o Léo, uma grande referência. E pra mim, cara, foi do caralho, entendeu, meu? Porque eu vi que, puta, tava vivo ainda, a vontade de tocar ainda, com esses caras. Ô Gui, você falando desse lance de voltar a tocar, de estar parado 6 meses, eu lembro que eu li a biografia do Peter Criss, que é o batera do Kiss, e ele fala, e tem uma parte que ele fala que ele já não tava conseguindo mais tocar no final porque os braços já não tava respondendo. E você sente isso hoje, assim, de você moleque tocando, daquela potência toda, e quando você vai brincar hoje, você sente dor no corpo, alguma coisa assim, tipo, algo que meio que te limita ali pra você tocar? Ó, dores do corpo, sim. Mas eu assim, pro Carbona, o que eu falei foi... O Carbona, eles fizeram o seguinte desafio pra mim. Eles me ligaram no dia 1º de abril do ano passado e falaram assim, meu, vai ter um show dia 19. É mentira! Eu falei, pô, mentira, caralho. Não, é verdade. Aí quando eu falei, meu, beleza, 7 em inglês. Aí mandaram as 20 músicas em português. Então eu falei, caralho, meu. E aí eu sou Caxias, né? Eles me chamam de tarefinha no street. Eu peguei as 20 músicas deles, que eram músicas em português, e treinei, tipo, tudo, cara, na minha bateria eletrônica. Mas assim, fui no show... Eu toquei acho que 20 vezes mais rápido e mais forte, porque eu tava tocando com a bateria eletrônica em casa. Com o street eu fiz a mesma coisa. Quando eu falei, vai ter, foi em outubro, vai ter, eu falei, puta, deixa eu voltar a tocar com o street. Meu, uma vez por dia eu toco 1 hora e começo a repassar, faço aquecimento, eu tô fazendo musculação, pra justamente também não ficar com... Então, assim, eu sofri menos. Eu cansei mais, obviamente, porque eu não tô com o meu preparo, e muita bolha na mão, assim. Eu passei os ensaios tudo bonitão, 4ª música do show lá do hangar, minha mão já sangrando aqui, sabe? Eu falei, puta, meu, já abriu. E aí, cara, fui com dor até o final, né? Tanto que depois eu falei, nunca mais tocar bateria. Fiquei 4 meses sem encostar naquele negócio lá, meu. Mas acho que com preparo físico, de musculação, e um pouco mais de... Assim, não tem mais a técnica, assim, tem várias viradas lá que eu falei, cara... Não consigo mais fazer. Tem músicas. Faz essa vira. Tem músicas All the Things You Say que eu fazer umas emendas e falei, meu, não dá pra fazer tão rápido assim. Então tem umas coisas também que eu acho que aí. Peter Criss também, acho que é melhor reconhecer que você ou não quer, né? Ou talvez não consegue. E pra mim tá ótimo. E porque assim, o baterista assim, é o que mais se desgasta, Se né? desgasta fisicamente e bateria é foda, meu, porque bateria pra mim, o cara tem que ter pegada, meu. Tocar tipo com. Braço mole, assim, cara, pra mim eu falo, puta, meu, dá... Não precisa falar, mas tem alguns bateristas que você vê assim, você fala, Não, tem banda que eu não gosto que o batera é ruim, cara. Batera, assim, não é que ele é ruim, mas ele parece que ele tá tocando, sei lá, meu, tá desligado, né? Tá fingindo que tá tocando, vai pim na caixa. Falei, não é possível, cara. Dá uma, né, faz um teatro aí. Solta o braço Solta aí, o braço, meu né? Não, então você falando de batera, eu sei que eu tava lendo a biografia do Dave Grohl, né, e ele fala que quando ele tava compondo o Nevermind, ele falou assim, toda vez que ele escuta o Nevermind, ele lembra dos dias do estúdio? Não, da época que ele vivia com o Kurt. Falou assim, mano, o Kurt não era ninguém, né? O Kurt era um molecão de boa, assim, e tipo, ele fala que, uma curiosidade legal que eu sempre gosto de falar, que ele fala assim, pô, quando começou a fazer sucesso o Nirvana, ele começou com uma galera que brigava, que batia neles na escola, e a galera que tava começando a gostar do som deles, né? Verdade. Ele falou assim, caraca, mano, ele falou assim, mano, será que a gente tá fazendo a parada certa, né? Eu nem sei porque eu tô falando isso, porque é do Kurt Cobain, do Dave Grohl, porque assim, o Dave Grohl é um dos bateras que eu acho mais foda. Pegada, né, mano? É isso, meu. A pegada Você dele... gosta da pegada do... Muito mesmo, cara. dele? O cara é fenomenal, cara. É um cara... Meu, e a virada de carreira que o cara fez, né? Assim, tipo, gostando ou não de Foo Fighters, meu,
um puta no batera, um dos bateras mais referências dos anos 90. Cara, o cara virou a banda, talvez é maior do que Nirvana, guardando as devidas proporções, sabe? Porra, Sim. meu, eu não tenho o que falar, meu. É uma banda assim que, tipo, pô. E ele contando no disco, ele gravou assim o primeiro disco sozinho, né, mano? Ele pegou, tinha as músicas lá, meu, ia no estúdio, gravava tal, e foi sozinho. Eu falei, caraca, deve ser foda ser velho. batera do Foo Fighters, porque, meu, o cara é isso, imagina, né? O cara sabe o que está fazendo, Sim, sabe sim. a pressão que você tá colocando nos instrumentos, Uhum. cara, é um Mas, cara por foda. exemplo, assim, ele musicalmente, ele é foda, né? Tipo, você vê o cara, ele pô, toca batera, compõe. Toca com os todo cara- mundo, todo né, meu? O mundo. cara é... Mas eu acho que tipo, se ele tivesse só no Nirvana, ele estaria só se limitando aqui, no Puta, eu não sei, sabia? Eu não sei se... papo bateração Não, ó, agora, eu papo vou falar, batera. eu não sei se no Nirvana ele teria espaço pra compor. Uhum. E também não sei se por acaso o Nirvana poderia acabar porque talvez ele tivesse com esse negócio, essa chama acesa nele. Sim. Porque, se eu não me engano, ele chegou a compor uma música no Inútero. Uhum. Não tenho... Eu acho que tem uma música que é dele. Não sei se por acaso isso era uma... Ou seria um projeto paralelo, né? Sim. Mas... Não sei. Sim. Essa pergunta a gente não vai... Não vai Nem com a saber. máquina com o DeLorean, nem... Talvez. Ô, Guilherme, deixa eu te perguntar, cara, você foi o responsável por ter trago, eu não sei, o meu português é uma merda. Trazido. Trazido o Xbox pro Brasil, essa É. história. Conta pra gente como foi isso aí, Então, eu tava na Microsoft, entrei em 2000, e aí em 2006 o Bill Gates anunciou a vinda do Xbox pro Brasil. O primeirão, aquele preto lá, o Não, caixão? já o 360. 360. Ah, tá. Porque o primeiro acabou vindo só em portabando, né? A Microsoft não lançou oficialmente. E aí o 360, depois de um ano, lançado no mercado americano, a Microsoft ia lançar no Brasil importado. E aí abriu uma vaga dentro da Microsoft para essa vaga de gerente de marketing de Xbox. E assim, eu e mais 40 funcionários, a gente meio que falou, ó, queremos participar do processo e mais uns 200 fora da Microsoft, né? Aí eu tive a sorte e a competência, né, de ser escolhido pelo meu ex-chefe querido amigo Milton Beck. E depois ele acabou saindo, eu acabei virando o principal head, e aí veio a fabricação local de Xbox, porque o Xbox veio num período importado, só que também, assim, a gente vendia, sei lá, a cada 100, 10 eram no mercado brasileiro, 90 vinham do Paraguai e tudo mais. Então, a Microsoft resolveu, vamos fazer uma fábrica, fizemos uma fábrica na Zona Franca de Manaus, barateou o preço de R$3.000 para 899 e, meu, virou 90% de market share. Então, a gente meio que, na época, dominamos o mercado, o Xbox virou a maior marca de videogame no Brasil, ganhando de PlayStation, que era talvez um sinônimo de categoria. Sim. E eu fiquei, sei lá, 4 anos assim Fiquei 6 anos no total em Xbox, dos 4 com a fabricação local, trazendo jogos em português. E eu acho que acabei fazendo talvez o meu nome dentro do segmento de games, que até hoje eu sou lembrado, muito por conta desse revamp. Assim, o mercado de games no Brasil não era o que é hoje, né? O que foi no passado. Em que ano, desculpa? 2006. 2006. E aí, em 2009, 2010, veio a fabricação local, então o preço ficou mais acessível, os jogos 100% em português. Puta, o Brasil virou o 4º maior país para a Microsoft em Xbox, então a gente teve uma puta de uma visibilidade. E aí acabei desencanando da vida também corporativa e resolvendo ir pro lado do empreendedorismo. A vida tá fácil. Ô, Guilherme, deixa eu falar. O Play 2 ele teve uma ascensão no Brasil porque os caras conseguiram hackear lá a parada lá e conseguir piratear os jogos, né? É muito interessante isso, porque PlayStation, a Sony nunca lançou o PlayStation 1, nunca lançou o PlayStation 2 e foi lançar o PlayStation 3 depois que a Microsoft, que era uma empresa que não tinha videogame, né, acabou lançando. Então, o PlayStation, que é a marca mais forte hoje do mercado, né, atualmente, na época era sinônimo de categoria. Então tinha lá o PlayStation, lá que você girava lá, o cara escolhia a roleta lá, quer ganhar o PlayStation, né? O Yuji, né? Todo mundo falando sobre isso, né? Ah, puta, então, quero jogar PlayStation, quero jogar FIFA, não, eu quero jogar PlayStation. E era jogo de futebol. Então virou sinônimo de categoria. Quando o Xbox veio, 360, eles mudaram pro PlayStation 3, que aí começou a vir com o Blu-ray, que não dava para piratear tão fácil. Então, acabou que tinha uma grande base instalada querendo talvez ter PlayStation, muito caro, e a Microsoft lançou o Xbox
produzido no Brasil por R$899. Então, era mais barato você comprar o Xbox 360 do que talvez comprar, né, o PlayStation 3 e jogos e tudo mais. Então, a gente fez com que muitas pessoas migrassem de uma plataforma que era 100% raiz, né, do PlayStation, para Xbox, cara. E foi uma jogada muito interessante da Microsoft que eu tive sorte e competência de estar no lugar certo, na hora certa, e fazer as coisas pensando, meio consumidor, meio como executivo também. É porque eu lembro que do PlayStation 2 teve aquele o negócio do pirata lá, dos CDs pirata, né? Então a galera, tipo, puta, foi pra. 100% pirata. Aí veio o 3 não conseguia, não dava pra hackear lá, como fala? Piratear. Pra piratear. Eles Desbloquear. Aí desbloquear veio, isso. mas os caras fizeram 360. Aí foi até aquele caso que eu te contei lá fora, né? Que assim, pô, eu querendo comprar a porra do jogo, o jogo mó caro, e os moleques do meu lado lá comprando lá o jogo que eu queria, pagando R$10. Aí eu falava, pô, desculpa, Sony, mas gosto muito de você, mas eu vou pro Xbox. Mas assim. depois aí, tanto a Microsoft quanto a Sony, né? A Microsoft começou a criar o quê? A gente tinha um negócio que você percebia que o jogo era pirata no próprio, né? Quando você jogava no Xbox Live, eles baniam a sua conta. Sim. Então foi uma forma também de você trazer um pouco mais o mercado oficial legal. Porque, olha, tô trazendo o produto pro Brasil. Tá mais barato. Estamos fazendo aqui, estamos gerando emprego, caramba, 4. Não vem me fuder aqui, meu. Então a gente usou um pouco da tecnologia a nosso favor. Então você tinha condição. Aqui no Brasil você tem pagamento em parcelas, né? Então, puta. A gente jogava assim, tipo, nem entrava online, assim, só jogava não só podia. Não, porque tinha, os caras vão vir lá que sei lá, os caras vão começar a banir, pintar a luz banir, lá, banir. vai explodir seu isso HD aí, lá. é, Falei, Mas deixa eu te caralho. perguntar, Guilherme, visão de empresa aqui no Brasil, como você estava na linha de frente, como que eles enxergavam isso? O pessoal lá de fora, talvez, que a pirataria dominou aqui o Xbox 360. Parte da nossa cultura, né? Mas com que olhos que eles viam isso? Porque assim, eu vejo que tem o ônus e tem o bônus, né? Não, O total. bônus é que você populariza a plataforma, que aconteceu com o PlayStation 1 e PlayStation 2. É muito a pirataria, ela ajudou muito a questão disso. Com Assim, era certeza. na feira, você pagava 3 jogos que acabou de sair por 10 conto. Você isso. chegava lá sabendo qual que você jogava, você tava... Isso era E- ruim e também, isso tinha muito aconteceu- jogo e não jogava nada. E isso aconteceu com o 360, né? Que ele veio e teve todo esse lance que você falou, que é a fábrica do Brasil. Como que a visão empresa enxergava isso? Positivo, negativo? Olha, a ou Microsoft aqui só no deixa- Brasil, na parte de software, o Windows já era muito prateado. Então, já tinha um pouco dessa cultura, quando se falava de Brasil, dessa questão de cultural. A pirataria é o que deu acesso a muito de nós ter o videogame, ter acesso ao software e tudo Sim. mais. Mas, obviamente, tinha diversas discussões, porque eu era responsável pelo PNL dos produtos trazidos legalmente, vendidos legalmente. Mas é sempre que tem uma... Na verdade, assim, foram acho que 3 ou 4 anos para a gente meio que mudar essa curva. Porque não dá para eu só punir, vou prender, né? Tinha campanha de anti-pirataria, essas coisas, para justamente, né, você evitar com que isso aconteça, pegar as banquinhas que estão vendendo os DVDs pirata. Mas não adianta eu fazer isso se eu não tiver preço, educação e tudo mais. Então foi meio que ainda é uma luta, né? Porque acho que é luta de ciclo. Mas na época eu acho que a Microsoft teve uma postura bem interessante do ponto de vista de tentar dar o máximo de acesso para o consumidor em termos de preço, disponibilidade. Foi o primeiro lançamento na UZ Games. A gente fez o Halo 3, primeiro jogo, lançamento mundial no Brasil e o resto do mundo simultâneo. Porque a gente sempre foi meio... cachorro caramelo, vira-lata, né? A síndrome do vira-lata, sabe? Tá sempre feliz Tinha um com... delay, né? um delay. Então, eu acho que também isso... A própria comunidade, tinha uma comunidade chamada Portal Xbox, que no começo do Portal Xbox, eles ensinavam a piratear, Depois eles começaram a ver todo esse movimento que a gente fez e meio que se aproximaram muito de mim, da Microsoft, para justamente começar a falar assim, a comunidade tem que apoiar, porque esses caras estão fazendo o que é melhor pro Brasil. Porque não adianta... Quando a Microsoft começou a ficar mais forte do ponto de vista midiático, outras empresas vieram gerar emprego, trazer jogos trazidos para o português, ou dublados, ou legendados. Sim. Então, meio que mudou um pouco da categoria como um todo. Então, eu acho que... Eu acho assim, a Microsoft é uma puta de uma empresa. Engraçado que, eu tenho muito a agradecer à Microsoft. Meus grandes amigos são da Microsoft e da música. Conheci minha mulher na Microsoft. Puta, cara... Meu sócio, por conta da Microsoft, também se reaproximou. Então, são coisas que
né? Por mais que a gente fala grandes corporações, Bill Gates, cara, eu vou falar que o Bill Gates é um puta cara que eu tiro o chapéu, meu. É um dos poucos bilionários que eu respeito. O resto pode ir pra vala. E o Guilherme, te perguntar, meu, e molecão lá, você jogava game também, você curtia? Ou você não era tão assim? Você começou a se interessar mais velho? Eu vou falar que, assim, eu sempre joguei também, muito mais como um jogador casual. Eu tive o Phantom System e depois eu acabei ganhando alguns videogames. Eu tive o Philco, cara, o telejogo, Philips, que era dos meus primos, que passou pra mim. Nunca tive o Atari, mas jogava com meus primos o Atari. Depois tive alguns Nintendos, e aí por conta da Microsoft. Mas a game, pra mim, sempre foi uma, assim, sempre preferi música. Então, pra mim, os videogames entraram junto com a bateria. Então, aquela coisa, cara, eu prefiro bateria. Então, eu acabei muito mais dedicando minhas horas pra música e o videogame muito mais pra uma questão mais social, pra jogar com alguns amigos de vez em quando. E quando eu entrei na Microsoft, era muito louco, porque a galera tava querendo, mas você não é gamer? Eu falei, foda-se, eu não sou gamer. E pra mim, o que me aproximou da Microsoft do ponto de vista de querer trabalhar com games foi que na E3, que era uma feira de games, né, que acontecia em Los Angeles, tinha uma fila de 4 horas lá pra você jogar 15 minutos do Xbox caixa preta em 2000, que eu fui lá pra levar uns varejistas e falei, meu, o que esses caras estão fazendo aqui? Parecia show do Iron Maiden aqui, sei lá, meu, né? E era por game. Eu falei, cara, eu preciso estudar isso aí, porque esse senso de comunidade, esse senso de paixão, se eu conseguir, sei lá, entender por que esses caras estão aqui, o que essa marca tem, será que eu consigo aplicar em outras coisas? Então, foi um pouco de entender essa paixão, que é o que eu vejo com música, né? E o game tinha muito essa mesma pegada. Quem gosta de PlayStation, é meio torcedor de futebol, é uma questão de comunidade, paixão. E eu falei, cara, isso é do caralho. E eu não consigo misturar, porque se eu trabalhasse com música, pra mim ia ser foda. Fazer alguma coisa que puta, com game, cara, eu saía da Microsoft, chegava em casa, foda-se o videogame, entendeu? Eu tava na música, tava em outras coisas. Então eu consegui separar o ambiente de trabalho e o ambiente de lazer. E aí, pra mim, talvez essa divisão de enxergar games como negócio, cara, foi o suprassumo da minha vida. Que até hoje eu trabalho, dou aula, vejo game muito mais como espinha dorsal de comunicação, como técnica de gamificação para justamente motivar pessoas e não necessariamente pelo entretenimento. Eu não quero ser um jogador, eu sou o melhor cara do, sei lá, do Halo, do Gears of War, do Halo, né? Não é isso que vai me fazer um bom profissional. Na verdade, é entender um pouco da dinâmica do ecossistema de games e... É mais o que tá por fora do que tá dentro do jogo, isso, né? com certeza. Você falando isso, eu queria te perguntar, meu, qual que é o erro da Nintendo, assim, você que vê, assim, mais pelo lado empresarial da coisa, assim, qual que é o erro que a Nintendo tem? Porque a Nintendo era, tipo, uma das maiores... maiores marcas de games do mundo nos anos 90 e do nada a Microsoft vem e engoliu ela. Então, mas eu vou falar, olha, a Nintendo, ela sempre se posicionou talvez como uma marca, eu diria que assim, Sony e Microsoft, pensando na grande indústria, né? Sony e Microsoft sempre brigaram pelos bits and bytes, quem que é o melhor, quem que tem o melhor jogo, jogos exclusivos, o caramba 4. A Nintendo, ela nunca se preocupou em ser a que tem o melhor gráfico, mas eles entraram numa seara que é jogos casuais. E eu falo, o Nintendo Wii, que tinha aqueles, né, os controles, você jogava Guitar Band, você jogava jogos de dança. Golfe, né? Golfe, cara, trouxe mais mulheres pro videogame. Porque a indústria era sempre focada em homem, masculino, performance. Sim. Cara, começou a trazer mulher, namorada, mãe. E eu acho que aí começou a abrir até o mercado de games, né? E aí falando um pouco de dados, né? Hoje o mercado de games, mais ou menos, ele movimenta 200 bi no mundo de dólar. Metade dessa receita vem de celular, vem de smartphone, que é uma plataforma recente. E ela começou com o quê? Com jogos casuais, jogos de fazendinha. Então você começa a mostrar que assim, o mercado de games só é hoje o que é, porque acabou saindo um pouco da briga do bits and bytes para uma questão muito mais de, cara, é o momento de entretenimento. E você pode pegar um Candy Crush e ficar. Cara, Candy Crush é um jogo que é muito popular ainda e é um jogo que talvez os hardcore gamers, né,
os punk rock raiz, não, isso aí não é, né? Esses gráficos. Isso aí, é isso, entendeu? E aí eu consigo conviver. Agora eu falo, não, porra, você é... Em 30 FPS. É isso, porra, meu, você é jogo de mulher. Fala, porra, meu, tomando... mas é isso, cara, né? A gente recebe muito... Eu faço uma pesquisa chamada Pesquisa Game Brasil, que é a primeira vez que saiu Mulheres Maioria e o Candy Crush como jogo. Candy Crush não é jogo. Primeira pergunta de um jornalista foi: Candy Crush não é jogo? Eu falei, defina o que é jogo. O que é um jogo digital? Aí o cara não sabia. Né? Aí eu já peguei uma enciclopédia e falei, ó, aprenda, vai estudar antes de fazer a pergunta. E tem o Fortnite também, Fortnite, né? Que é um gráficos fenômeno. muito, né, foda pra caralho. A galera joga, é um fenômeno. É um fenômeno. E tem eu não vou lembrar o termo agora, tô tentando lembrar pra te perguntar. Esses jogos que eles se mantêm pra sempre. Live... São jogos que agora são jogos como serviço, né? Live service. Você compra o quê? Você compra o passe de batalha. E assim, o Fortnite... Tem duas coisas interessantes. O Fortnite é um fenômeno mundial. Eles conseguem criar uma dinâmica dessa escassez, né? Que aparece uma skin que vai acabar, então você tem que comprar. Aí você começa a ter os grandes eventos dentro do Fortnite, show do Travis Scott lá, que eu lembro que meu filho ficou não sei quantas horas para tentar entrar, não conseguiu entrar. Falei, bem feito. Mas é isso, né? Tem essas coisas que o mundo offline começa a conectar cada vez mais com esse mundo, né? Online. E tem um fenômeno no Brasil, cara, que é o Free Fire. Que é assim, eu faço uma pesquisa de game chamada Pesquisa Game Brasil. E há 3 anos atrás começou que a classe C começou a ter mais acesso aos jogos digitais e negros eram maioria comparado com brancos. Por quê? Teve uma ascensão de uma classe que não estava dentro do radar do mundo dos games, classe C e D, ou seja, população brasileira, maioria não brancos, né, pardos, e o que estava estimulando esse crescimento era um jogo chamado Free Fire, que é um jogo de competitivo para smartphone, ou seja, quem compra o smartphone para jogar apenas? Ninguém. É menos de 2% das pessoas que afirmam jogar. E você consegue, com um processador pequeno, assim, um smartphone de R$800, ter uma performance boa. Então foi um jogo que o Free Fire começou a fazer circuitos em favelas, né, em periferia, comunidades, para justamente o quê? Mostrar que o jogo também seria um e-atleta, poderia ser uma carreira, ao invés de talvez só do futebol tradicional. Então, foi um fenômeno no Brasil, que acabou virando talvez uma referência mundial, e Free Fire ficou, acho que durante uns 4 ou 5 anos aqui no Brasil, como um dos principais jogos para smartphone. E eu acho que trouxe um pouco dessa cara do Brasilzão, do Brasil de Apoca Ushuí, né, de homens, mulheres, pretos, brancos, para mostrar que a gente está muito próximo da curva do IBGE. E te perguntar, por exemplo, tem vários jogos que tem aquela parada assim, tipo de, pô, mano, você vai comprar o jogo, você já paga caro no jogo, aí vai os caras lançar DLC, aí você tem que comprar a porra da DLC, aí os caras lançam mais um negócio do jogo, uma atualização, aí você tem que baixar, dá a impressão que o jogo nunca acaba, que você tem que continuar pagando pelo jogo. Então, olha que interessante, é mundo capitalista, tá? Antigamente, o que a gente fazia? A gente ia na loja de varejo e comprava, né, uma caixinha de FIFA. Vou falar, FIFA que todo mundo conhece, né? Chegava em casa lá, jogava suas 8, 10, 12 horas, acabou. Você vai lá, vira porta-copo, né? Você vai botar o CD, o DVD aqui, porque ele acabou. Ele é um produto, ele é descartável. Sim. Hoje, o que acontece? Quase todos os jogos, eles têm essa questão do serviço. Ou seja, eu te dou o acesso gratuito, que você vai ter talvez uma experiência XYZ, mas se você quiser entrar um pouquinho mais no meu lado competitivo, ter acessos, você compra o passe de batalha, ou você vai na minha lojinha, tem os acessos cosméticos que vão te deixar mais bonitinho, e aí você começa uma pressão social também, que cada vez mais os influenciadores falam, nossa, pega meu negócio aqui com 20% de desconto, puta, olha isso aqui que vai sair da loja, vai ser semana que vem. Então você começou a mudar um pouco do modelo. Em vez de tirar os seus R$300 do bolso, eu falo, puta, quer saber, meu? Eu vou tirar pimenta. Eu vou tirar, né? Pimenta, ó, de graça aqui, ó, come isso aqui, meu, tá? Aí o segundo eu começo a te cobrar. Aí fala, então, ó, você gostou, meu? É 30. Ah, puta, agora é mais 60. E aí você começa a ganhar uma curva muito mais longa do que talvez um jogo que tenha 6 meses de duração, 1 ano. Então você vê, hoje, por exemplo, a gente tá falando de LoL,
Fortnite, olha quanto tempo esses jogos têm e quanto tempo de popularidade esses jogos têm. Né? E não acaba. E você né? falando de LoL, cara, é gigante, né? Tem uma Gigante. universidade gigante, assim, eu tava vendo esses dias na televisão um campeonato de LoL lá, mano, mais de 30 mil ao vivo, mano. É isso. Falei, caramba, tem 30 mil pessoas parando pra ver o campeonato dos bonequinhos se matando lá. É isso. É meio doideira. E esse lance que você falou do jogo, realmente, você compra, por exemplo, falando de The Last of Us, o 2. A gente comprou lá, mano, é um jogo que eu joguei uma vez e eu não consegui jogar mais, porque é um jogo muito intenso. E no 1 dá pra jogar ainda porque tem o multiplayer. Você ainda vai ter multiplayer lá pra você ainda ficar jogando, tem um servidor lá e tal. E é realmente verdade, né? Tem jogos que, tipo, eles precisam continuar ativos, né? Continuam ativos. Mas também tem jogos que parecem que. Eu falando, por exemplo, do FIFA, né? O FIFA, cara, é horrível. Eu parei no 17. Porque, meu, cada jogo é uma parece o mesmo jogo, não muda nada, só muda os nomezinhos É isso. e vende que, tipo, é caro pra caralho. E você fala, Pra caramba. cada ano tinha um. A FIFA ainda é um caso à parte, tem licenciamento, que é uma puta de uma enrosco. Mas dá pra escrever um capítulo, né? Sim. E eu acho horrível, cara. Eu acho, não, parei no 18, não. No 17 eu ainda comprei, mas no 18 eu falei, não, velho, não dá mais, cara. Não dá. Mas o mercado é isso, meu. Hoje em dia, cada vez mais como serviço mesmo. E aí, assim, quem se apaixona pelo jogo vai ter uma curva muito maior do que talvez apenas 6, 12 meses, né? Uhum. Isso. Eu acho que o LoL tem 12, 13 anos já, o LoL. Sim, Então é um fenômeno. E a SX Group, você montou ali depois que você saiu da Microsoft ou ela começou? E o que ela faz, na verdade, né? Perfeito. Que Não, que então, ela olha, seria hoje? Pede um pouquinho do seu peixe aí. eu conheci, né, desde assim, eu sou amigo do meu sócio, né, desde que eu tenho, sei lá, 12 ou 13 anos. A gente tinha casa em Ubatuba, no mesmo condomínio, e o apelido dele, quando eu tinha 13 anos, era Bill Gates, porque ele programava. Nem sonhava em trabalhar na Microsoft, nem sonhava em fazer publicidade, nada, né? Só que aí ele acabou criando um site na internet chamado olé.com.br e com 18 ou 19 anos ele vendeu esse site na bolha da internet. Puta, ganhou uma grana, foi viajar e depois voltou e falou: Meu, o que eu vou fazer? Programador, ele falou: vou montar uma empresa que faz jogos. Ele montou a Silks. E eu continuava encontrando com ele, mas trabalhando na Microsoft, eu falei: vou contratar a Silks para desenvolver uns jogos. Eu tinha uma campanha de pirataria para trabalhar, eu contratei a Silks para fazer alguns jogos, para educar através dos jogos. Acho que em 2001. E a Silks foi fundada em 2001, logo no primeiro ano. E acabei meio que fazendo esses 2 ou 3 projetos, e aí depois eu acabei reencontrando com ele, eu falando pela grande indústria, pela Microsoft, e ele participando junto com com a Abra Games, que era a associação dos desenvolvedores de jogos independentes. Né? A gente se encontrava em evento, e aí em 2010 ele falou assim: Meu, Gui, vem ser sócio aqui, porque eu não sei fazer crescer, puta, tô nesse enrosco, porque bem ou mal ele nunca teve uma bagagem do lado corporativo, e eu falei: meu, vou te ajudar e vamos falando. E aí depois, acho que de um ano de interação, ele falou assim: meu, vem. E eu falei: foda-se, vou. Aí eu acabei... E foi engraçado que assim, na Microsoft tava super bem, eu saí no auge, assim, saí tipo, meu, ganhar Champions League. Eu pedi demissão, eu fui eleito um dos executivos do ano, fui pro Havaí com a minha mulher, ganhando um puta de um prêmio, almoço com Bill Gates, que eu acabei, puta, falei: meu, quer saber, meu? Eu não quero mais isso. Fui lá, fiz todo o métier. Aí eu pedi demissão em outubro, mas eu só pude sair, acho que em junho, por conta até de mudança de plataforma. Eles estavam com medo que eu fosse para uma concorrência. Eu falei: meu, não, vou me juntar com um amigo meu para remodular a empresa dele. E aí acabei saindo super numa boa, me dou bem hoje com a Microsoft, até cliente lá das nossas empresas. Você comecei pra Sony? Não, mas eu tinha um contrato que durante 2 anos eu não podia falar sobre nada do que eu tinha vivenciado na Microsoft. Uhum. E para mim fazia parte também pela posição que eu tava, né? Uhum. E porque ia ter mudança de plataforma, né? Ia ser pro Xbox One. Eu já estava participando de algumas reuniões porque a produção era local, então eu tinha que saber um monte de coisa da parte técnica do produto antes do produto ser lançado. E aí eu acabei me juntando à Silks, né? A Silks, ela começou como uma desenvolvedora de games, eu trouxe o lado de publicidade, a gente virou uma agência mais completa, e em 2018 a gente virou um grupo, chamou SX Group, e hoje eu tenho três talvez pilares, né? A gente tem a Silks, que é a nossa agência, hoje é carro-chefe. Já tem clientes grandes pra caramba, Mastercard, Adobe, um monte de coisa, um monte de empresa legal da parte de tecnologia e comunicação. Eu tenho 2 empresas de games, eu tenho a Go Gamers, que trabalha é tipo uma Accenture, né, uma consultoria no mundo dos games. Eu tenho a Pesquisa Game Brasil, que é um dos produtos, e a gente também faz essa parceria com a SPM
na parte de cursos, e eu tenho uma plataforma chamada Ludus Pro, que usa técnicas de gamificação para ensinar o mundo corporativo a trabalhar e tudo mais, que é o modelo SaaS, e tenho 2 empresas também de diversidade e inclusão, Diaspora.black e a Diversitera. Então eu acabei meio que... Né, e tem uma help... Faz coisa pra caralho, velho. E também tem uma coisa que eu não sei se vocês vão lembrar. Lembra do Street Rock? Lembro. Então, o Street Rock eu também estou envolvido, tá? Eu sou um dos sócios do Street Rock, né? Junto com o Daniel Baccaro. Achamos! Aí a gente trouxe uns 2, 3 convidados aqui e falou, não, lembra do Street Rock, caralho. Mas o que faz isso? Não sei. Daniel Era o Turco Baccaro, Louco? não. Tinha um louco envolvido, Ó, mas é o não seguinte, era ele. não. O Daniel Baccaro e o Jean eram os 2 caras do Street Rock. E aí o Daniel Baccaro conseguia o caminhão com o Turco Louco. E o caminhão que as bandas tocavam era o Turco Louco. Então às vezes tinha um apoio da Vision, Streetwear. E aí o Street tocou 3 vezes. E aí, eu conhecia mais o Jean do que o Baccaro. Aí o Cezinha, meio que em 2017, me reaproximou do Baccaro, porque ele falou assim, eu quero relançar o Street Rock. Eu falei, vambora, traz aqui pra dentro. Aí eu trouxe para X Group para fazer a parte de tecnologia, a gente criou a plataforma, criamos a parte também de comunicação, né? E falei, cara, vamos fazer um evento. Fizemos em 2018, que foi Super Combo, teve... Foi no Museu do Ipiranga? Esse foi no Largo da Batata. Foi Super Combo, Far From Alaska, a banda do Japinha, Dinosaurs e Violent Soda, né? Sim. E aí veio a pandemia, mas a gente começou a produzir uma série de televisão com 10 bandas. Tá rolando até hoje, é quarta-feira ou não? Puta, hoje às 11... O Vespas saiu agora? Vespas, exatamente. Eu faço som com guitarra. Então é isso, cara. É isso, cara. Assiste, tá? E aí tem, Black Pantera. E eu acabei fazendo parte da curadoria das bandas, né? Dead Fish, Garage Fãs, botei as presidentas da casa também, né? No rolê. Mas tem muita banda nova também dentro desse contexto. E também tô tenho essa participação nessa empresa também. E assim, é o meu jeito de contribuir pro rock, sabendo que é isso, não vai pagar. Não tendo que botar dinheiro, já tá no lucro, mas é isso. Eu lembro do Street Rock, aquele que foi do Ibirapuera, né? Aquele ali, tipo, tinha que dar 1 quilo de alimento e você entrava, né? Isso, exatamente, é isso aí. Ah, entrou ali, era Sodoma e Gomorra, amigo. Lá era de um filho, chora, mas não vê. Os caras enrolando baseado assim de 3 metros. Eu falei, Jesus, velho, onde que eu tô? Então, e o Street Rock também, a gente tá estamos lutando aí pra ter a 2ª temporada, pra melhorar agora um pouco das coisas. Legal, cara. Era um evento assim, tipo, porra, a molecada ia sair de tudo que é lugar, assim. É legal, depois eu passo o contato do Daniel Baccaro, porque ele é um fenômeno também ele tem as 27 edições, conta tudo que vocês possam imaginar nos rolês. Por favor, eu dou, já anota aí, hein? E ele também ele é diretor ele fez o Vida Sobre Rodas, que é um documentário de skate fudido, e fez o Biography, a biografia. Vida Sobre Rodas é o que aparece o Bob Burnquist falando? Isso. Que tem a parte ele descendo ali no centro ali. Como é isso aí, é isso aí. A primeira vez eu consegui. É o Matheus, o Bob, tem tudo, cara, o Eda, toda essa galera do princípio do skate aí, dessa ascensão. Inclusive eles o Cezinha. viviam ali no Anhangabaú, né? Puta, cara, Caraca, Praça Roosevelt, cara, todo mundo aí na Ultra Skate Park. É um amigão também por conta do rock. Né? Cara, que legal. E voltando pro rock, como é que é o Camargo Conspiracy, mano? Como é que rolou? Pô, vi uns vídeos lá, usei com seus filhos, eu achei sensacional, você tocando no My 16 do Lego Ego, assim. Caralho, tá... Puta, vou falar aqui. Quando meu 2º filho nasceu, eu dei uma bateria pro meu primeiro filho. Então, meu filho tinha uns 2 anos e meio, ganhei uma bateria, e assim, ele sempre gostou de batucar. E aí, cara, começar a fazer aula comigo, assim, só tocando assim como uma referência. E, cara, começou a gostar e botei na aula. E meu filho mais novo também queria tocar bateria. Falei, puta, 3 baterias em casa, fudeu. Aí eu comecei a tocar guitarra, né? E acabei, aprendendo, né? Sei lá, internet, um pouquinho, lá, fazendo uma aula online também. Pra falar, cara, vou tocar com o Antônio, que é o mais velho, eu vou começar a tocar guitarra. E aí meu filho mais novo, né, fez uma School of Rock, que é uma puta escola fodida. Eles fazem a escola na Alto do Alva Vista, que são pessoas sensacionais. Ele começou a fazer com 8 anos, ele começou a ter a ideia de todos os instrumentos. Ele falou assim, quero tocar guitarra. Aí eu falei, puta, guitarra, cara, tem certeza? Aí eu falei, puta, fudeu, eu tenho que tocar baixo, então. E aí eles tomaram gosto, né? Hoje, assim, a briga cara, é videogame o dia inteiro, mas assim, vamos tocar com o pai.
eu tenho uma chantagem, né? A dica, hein? Eu dou R$50 por cada gravação que é a mesada deles, entendeu? Então eu falo, ó, tem que tocar bem, não pode errar, ganha 50. Então é a forma que eu tenho, e assim, pra mim é o meu futebol, né? Pô, os caras estão no lucro, já ganham um cachê. Eu vou falar, cara. Tá sendo mais barato, viu? Que só de Game Pass que eu gasto, o dinheiro vai e volta. Já virei, ó, Rick Managil aqui. Pô, Mas eles gostam, assim, é engraçado que um gosta, Crisium. Eu coloquei o Crisium na minha vida pra eu ter um filme, não sei se alguém tem criança, mas tem um filme chamado Casa Monstro. E tem uma cena que o dono da casa, né, começa a correr, e eu falei, cara, isso tem muito cara de Crisium. Aí eu mostrei pro meu filho, querendo assustá-lo, né, um vídeo do Crisium, um show do Crisium, mas foi de 2018. Meu filho ficou olhando, eu falei, cara, gostou. Ele falou assim, pai, gostei. Eu falei, não é possível, você gostou, cara? E eu falei, cara, ele gostou de Crisium, cara, não é possível, nossa, que animal. E ele falou assim, pai, vamos num show? Eu falei, o quê? Você quer ir num show do Crisium? Nunca tinha ido num show do Crisium. Levei o moleque em 2019. Depois fui em 2020, depois 2021. Sei lá, ele com 7, 8 anos. Agora, cara, virou tipo puta fã. É o cara que conhece as músicas. Eu falei, a hora que você tocar, vou te dar uns 100 reais. E aí meu desafio com ele é assim, eu toco umas coisas que a gente fala, gosta disso, gosta, puta, eu escolho a música e uma vez por mês eu falo, vamos tocar, vamos. Aí cada um tira as suas partes, a gente junta e toca. Então é divertido, virou o meu futebol de sábado à tarde. Você mostrou o Street pra eles? Depois de muito tempo, assim, sabe? Porque mostrava, eles olhavam. E aí, quando foi tocar, eu falei, vocês querem tocar? Né? Comigo? Porque eu falei, pega a Comet Home. E eles pegaram, cada um, os professores ajudaram. Deixa eu fazer um ensaio. A Brisa falou assim, puta que pariu, não precisa mais tocar. E foi legal, porque eles tocaram no dia do hangar, né? Porra, e eu fiz uma troca. O meu filho, o Antônio, tocou na batera, e depois eu faço uma troca, quando tem eu que entro, cara. Ficou do caralho, assim, pra mim foi, tipo, talvez um dos pontos mais altos da minha vida, assim, cara, que é tocar com meus filhos da minha banda, né? Do Street. Eu fico imaginando, tipo, porra, se meu pai tivesse uma banda, falasse assim, filho, eu vou te mostrar a discografia do papai. Aí tipo, você fala, caralho, não, mas banda, hoje eles entendem um pouco mais, porque eles falam assim, às vezes eu tô em um lugar, os caras me reconhecem, sabe? Mas eles falam assim, mas quantos fãs vocês têm? Puta, é isso, né? A linguagem da internet já é outra, né? É outra. Quantos likes? Quantos likes, né, meu? Antes da Jam lá de dezembro, eles já tinham visto algum show do Street? Nunca, não. Eles foram no show do Carbona, acho que eles viram tocar com o Slugs, que era uma banda que eu tinha com esse meu amigo do Canadá, que eu fiz acho que 2 shows, que... Acho que eles foram, mas eram bem pequenos. Do Carbona, tanto que eu quero ir pro Japão, meu filho falou assim, eu quero tocar essa música. Eu falei, cara, você quer tocar essa música? Ele foi lá e tirou, cara. E aí a gente acabou gravando, eu gravei até um dos vídeos, eu tocando uma música do Carbona, e assim, foi lá a primeira vez que eles me viram tocar. E eles falaram, legal, mas não é com o Street, né, pai? Eu falei, puta, Street vocês não vão ver. E aí veio esse negócio da Jam, e eu joguei assim, puta, posso convidar meus filhos pra tocar, já que é uma Jam? Os caras decidiram falar, claro, pelo amor de Deus, cara, do caralho. E, foi do caralho, se mano. Se tivessem visto os shows do não. Bagulho estrumbado, hangar, nego mas, ó, eles viram porque o bagulho era louco. Mas é legal, eles curtem, assim, guardar as devidas proporções, mas, obviamente... A referência é muito dentro de casa ou dos amigos muito próximos, né? Quando você vai para um ambiente e outro, ninguém sabe, já sai, né? Sim. Mas é legal. Você falou do Scoff Rock, né? A gente recebeu aqui um professor, um baixista que ele dá aula lá. Ele é quase, né? Que ele é CEO, tem o dono da escola e o maestro que cuida. O coordenador de toda a escola. E ele veio aqui e ele tava falando pra gente da metodologia, né? Cara, que sensacional, assim, mano. É sensacional, Rock, sabe? Porque é isso, na realidade é usar aquele momento pra promover. Então, puta, com 2, 3 meses de banda, de instrumento, ele já põe você você vai tocar, cara. Porque, então já põe você já num ambiente seguro, que é isso. Você tá numa escola de música, é pra errar, cara. Já põe você num puta... Pô, meu filho tocou... filho mais novo com, sei lá, 8 anos, tocou no hangar, tocou 4 vezes no manifesto. Moleque tem uns... tem mais currículo que nós. E tá ganhando R$50 de cachê ainda por gravação, cara. Porra, meu. Foda, galera. Isso é muito legal, né, cara? Pô, você tem essa conexão com seus filhos, com a música, né? Não só os games também, né? Mas com a música também, é legal, né, cara. E pra mim é um momento de, sabe... Assim, no mínimo, assim, a minha obrigação é tentar mostrar
o instrumento, ver até que ponto eles vão, sabe? Não, talvez não queiram seguir carreira, mas eu acho que a música, acho que assim é isso. Os amigos que a gente tem, as conexões que a gente tem, que eu consegui através da música, puta. E assim, pô, os moleques, a gente viaja, a gente vai em show, cara. Aqui no Brasil eles vão em show. Então, às vezes, pô, Ramones, eu falei, cara, eu marquei Ramones. Eu falei, meu, vocês têm que ir, entendeu? Outro, mas eu falei, pai, será? Eu falei, meu, Cala a boca, você é vai. o Ramones, entendeu? Aí gosta, entendeu? Aí fala, puta, eu realmente levei os dois. Meu, é isso, meu, tem que ver. Então, fiz a lição Tem de casa. oportunidade, né, mano? É, Tem cara. oportunidade de E ver. é caro, viu? Eu falo, meu, eu tiro da mesada também, porque cada ingresso... Então, aquilo que você falou, né? A questão do o show é uma parada insubstituível, porque é a emoção que a gente sente quando a gente tá lá, vendo uma banda que a gente gosta, ou às vezes até uma banda que a gente não conhece, assim. Tem muita banda que às vezes você escuta o CD e fala assim, não sei. Aí você vai no show e fala assim, pô, a banda é massa pra caralho, assim. É. E ter essa conexão com seus filhos, de levar eles, de repente, não sei, mas eles sentirem essa emoção. Total, não. Meu. Eu vou falar, a gente tem dois momentos muito legais, assim. O Crisium, cara, os três foram, Moisés, o Max, né, e o Alex, cara, foram muito simpáticos, porque eu tenho, as duas vezes que a gente acabou, as últimas 2 vezes que eu fui, eles fizeram lá o meet and greet, autografando, tirando foto, cara, criou uma puta conexão com o meu filho mais novo. E teve um evento que a gente foi no show no Millencolin, que foi, acho que o We Are One, não sei qual foi o festival, que o batera do Millencolin, no final do show, ele olhou assim pro meu filho e foi dar baqueta. E assim, ele deu a baqueta pro meu filho porque ele viu que meu filho curtiu o show inteiro. Tipo, na pegada. Cara, o cara escalou, entregou a baqueta, sabe? Cumprimentou. Meu filho chorando assim. Eu falei, cara, isso não tem preço, meu. E é o que ele conseguiu lá, e assim, ele é o meu filho, um tem 10, outro tem 12, né? O mais novo, que é o Fernando, que toca guitarra, ele tem mais talvez essa preocupação de prestar atenção. Então, cara, e é legal porque ele curte, ele vai lá e vibra junto. E o cara, sentiu essa vibe. Porque talvez, sei lá, você vê em criança, a criança tá sentada, não tá muito prestando atenção. Puta, ele ficou, cara, tem uma baqueta até hoje, foda. É porque criança, né, as de hoje em dia ainda, né, tipo, já não tem déficit de atenção. Fala, tá bom, já aí cansei disso aqui. Agora aí o cara dos Zebrahead deu a bilheta pra ele. Pô, a gente foi lá no Museu do Punk Rock lá, cara, é isso, cara, eu levei os moleques pra ver, cara, é tentar criar um pouco mais pelo menos da nossa bagagem, sabe? Tentar, já que tem a oportunidade de viajar, vamos lá e, cara... Você faz o que, tipo, por exemplo, seu pai... Você gostaria que seu pai tivesse feito com você, assim... exato. Não na proporção que você... Não se na tivesse proporção. mais referência, exatamente. Que eu não vim numa família de músicos, assim, também. É um pouco disso também, Sim. né? É, isso aí. Ô, Guilherme, antes de terminar, mano, vamos pra aquelas 3 perguntinhas hoje de convidados, se arrepende de ter vindo. Se tivesse o mundo acabando, se tivesse que entrar no banco e tivesse tempo de salvar só 3 discos, quais os 3 discos que o Guilherme salvaria? Puta, ó, vou falar, hein? Screeching Weasel, Olha, já tá My Brain Hurts, porque eles vão tocar Again no Riot Fest, esse disco eu gosto pra caramba. Cara, o Seaweed 4, que eu acho que é um disco que pra mim marcou muito a minha vida. E eu vou falar Stone Roses, cara. Lembrando que você vai ver esses 3 discos pro resto da vida. Puta, cara, tá ótimo. Stone Roses. E um que você gravou? Um que eu gravei? Já seja. Eu ia falar do single tree, mas são só 4 músicas e ia ficar repetindo demais. A gente deixa você levar de brinde, mano. O Tornado, vai, meu. Não tem muito o que falar, cara. Você vai. O Tornado. Porra, mas legal pra caralho. Caralho. Ô, Guilherme, satisfação. Cara, que papo legal, Obrigado, mano. meu. Muito Obrigado a vocês. prazer demais de ter você aqui com a gente, poder conversar, poder te conhecer melhor pessoalmente. Porra, com certeza, saber mais um pouco da sua história. Muito obrigado por você disponibilizar esse tempo pra gente aí. Obrigado a vocês Te aí. agradece. Parabéns aí pelo espaço e tudo mais. Que Vamos isso, nessa. cara. Obrigado, agradeço também você ter topado, ter vindo aí, começar com 2 vulgo comentários sequelados. 2 olhos sequelados, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, obrigado mesmo por ter Imagina. vindo. Pô, admiro o seu trampo já desde lá de trás e ter você aqui hoje falando isso aqui. Quando eu descobri que você foi o cara que, pô, trouxe o Xbox, fez toda a movimento, eu falei, caralho, além de... O cara... A gente Achei tocar numa bem banda legal, foda, a gente é gamer, negócio pra caralho. Eu falei, porra, foda. Bacana, Música e não. game é que a gente, Que porra, legal, gosta não, pra caralho. bacana. E, pô, legal pra caralho. Obrigado mesmo, Obrigado a mano, ter vocês vindo pelo aí. espaço aí. gente Valeu. É agradece. nóis. E Espero que deixa tenha suas gostado redes do papo. sociais, cara. Ou a sua, ou se você quiser deixar da empresa também. Vou deixar a minha, então, é meu Instagram, gcamargo76. E para quem quiser conhecer minha empresa, sxgroup.io no site. Depois tem o meu grupo inteiro, todas as empresas que faz parte do grupo. Aí na bio lá, a sua também tem as empresas, quem quiser Tem, acho que achar, tem, tá acho que tudo tem, ali tá tudo também. lá, Tem exatamente. canal no YouTube? Não.
Não tenho. Não. E não tenho um TikTok, por enquanto. Ah, tem que fazer TikTok, as dancinhas, pô. Já tá bom de manter uma rede social e todo mundo trabalha. Né? Mas é isso, valeu, queridão. Obrigado mais um episódio. Valeu, galera. Valeu, Guilherme, aí, pela presença aí. Valeu pelo papo aí, foi muito foda aí. E é isso, o espaço tá aberto aí. Vamos marcar mais aí, bater um papo, porque, mano, falar de game, música é sempre Sim. bom. Podia marcar vir você e o seu sócio da... Do Street Rock ou do... Os dois, Ah, pode. né? Vamos sim, vamos marcar. O Bill Gates. Falando nisso, você falou que você foi pro Havaí. Você conheceu lá, o Bill Gates? Você apertou a mão Não, do Bill eu já Gates? fui, assim, era o Steve Ballmer, mas eu fui numa reunião que o Bill Gates participou Ah, na Microsoft. Era umas 60 pessoas, ele era um dos caras que estavam liderando. Então eu também, Você não cara... deu uma tietada ali? Não, E vou vamos falar uma tirar coisa, foto. olha, é muito louco. A Microsoft fazia as festas de final de ano, eles fechavam Six Flags e, meu, só pra Microsoft. E aí, cara, Bill Gates andando, cara. Todos os brasileiros tiravam. Eu não tirava foto, cara. Se fosse tipo alguém do banda, né? Bill Gates, hoje eu me arrependo, tá? Mas, cara, era super acessível. Meu, Bill Gates tinha um Porsche 1976 e os pé rapado lá, os puta Porsche muito mais novo. Meu, o cara era mó simples, cara. Ele era vizinho de um cara que era meu chefe do meu chefe, que eu ia na casa. Era vizinho, cara. Uma casa do cara, tipo, 20 hectares, assim, né? Mas, cara, cara simples, meu. É um cara que, tipo, meu, não... Tipo, tudo que é... Falou que era o Mr. Burns, meu, o cara é um cara legal, mano. e eu lembro de uma entrevista dele no Fantástico, muito tempo atrás, ele falando, daqui a uns 20, 25 anos, todo mundo vai ter um aparelhinho que vai conseguir se comunicar com todo mundo. É isso, Aí, cara. na época, eu olhei e falei, quê? Mas o cara tá não, louco, o cara é velho. loucão, mano, é isso. O cara, ó, é isso, Sim, bicho. sim. Mas é isso, galera. A gente encerrando mais um Namaracast. Valeu você que ficou até o final aí. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no X. A gente também está no Facebook. E tem nosso QR Code aí também. A gente também está nas plataformas de música, no Deezer, no Amazon Music, no Spotify. Não consegue ver aí o episódio? Pô, coloca lá pra ouvir enquanto você faz suas coisas. Tá tudo certo. Tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? É isso, era Segue foca nos aí. canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar lá os melhores momentos, os melhores cortes, tá? Lembrando que finalizando aqui já vai estar os cortes disponíveis com o Guilherme lá. É isso aí, Rafoca. É isso, galera. Encerrando mais uma. É nóis. Tamo nóis. junto. Falou. Valeu.